Boa noite, meus amigos do programa Fuzue! Estamos iniciando o melhor podcast de arte e cultura das redes sociais, sempre com muitos convidados especiais aqui na nossa telinha, que vocês já estão vendo. Já falamos com todos eles. E hoje vamos falar de muitas coisas aqui de arte e cinema, ainda de Oscar, repercussões do Oscar, as tretas do Oscar e companhia. Vamos falar também sobre um olhar indiscreto que nós, seres humanos, gostamos de vez em quando de fazer, né? Aquela espiadinha na janela. Sim, pode ser um certo voyeurismo ou não, se você gosta de observar ou ser observado. Isso por conta também do filme brasileiro que está estreando aí, que é o filme Vitória, né? Com a Fernanda Montenegro. Vamos falar muito sobre isso e vamos falar também sobre vingança, meus amigos. Tem certas pessoas que estão por aqui que gostam de se vingar das pessoas, usam, às vezes, disfarçadamente a música para isso, mas já vocês vão saber também. E é isso. Está começando o programa Fuzue, aquele programa que reúne gente do teatro, do cinema, da televisão, das artes, da TV e muito mais, e a música brasileira de qualidade. Vamos com ela, Maíra Clara, com sua música vingativa brasileira, para começar com a gente. Bem-vinda, Maíra Clara. Boa noite. Então vamos de música vingativa brasileira. Vamos. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. É pura vingança, essa menina com essa cara, assim, doce. Mas não se engane, meus amigos, se ela gosta de vingança, daqui a pouco a gente vai falar mais com ela, trazendo uma música vingativa aqui para o Rio de Janeiro, em show no BNDES, semana que vem. Mas antes, Maíra, aquela perguntinha rápida. Você já se vingou de alguém através de uma música, num show? Assim, alguma pessoa que você estava querendo, que estava lá presente, você mandou a música pensando nela? Sim, já me vinguei, inclusive, da pessoa que foi a semente desse projeto da MVB. Essa pessoa assistiu o meu show uma vez, bem de surpresa, na verdade. Ela não sabia que ia me apresentar num evento que aconteceu de várias artes, várias linguagens. Ela foi para prestigiar uma outra coisa, e quando estava lá, viu que eu ia me apresentar, eu cantei as canções, assim, bem para a pessoa, declamei poema, foi. Então me vinguei naquele momento. E vamos aproveitar também para conversar com ele, que está sucesso também no cinema, está com peça, né, meus amigos? Fez novela, foi sucesso absoluto na novela Terra e Paixão, do Valcir Carrasco, com o seu Ademir, e está com a segunda temporada voltando aí da peça A Palavra que Resta, que foi sucesso na temporada passada e agora está retornando. Ele também, meus amigos, aquele pessoal é premiado. Já ganhou o prêmio Shell, já ganhou o prêmio PTR, quando estava fazendo um outro espetáculo, O Filho Eterno. Bem-vindo ao Fuzue, Charles Fricks. Obrigado pelo convite. Boa noite. Bem-vindo, a gente já vai falar mais com o Charles sobre a peça A Palavra que Resta, mas antes, aquela pergunta que a gente já deixou mais ou menos pronta. Você, quando estava fazendo o Ademir lá, o Charles Fricks, perguntaram a você se você estava tornando-se símbolo sexual. Como é que você se tornou sendo um símbolo? Como é que você se sentiu sendo um símbolo sexual? Perguntaram porque acho que foi no primeiro capítulo, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas foi na primeira semana da novela, tinha uma cena que estava na rubrica do Valcir, e que o Ademir, que tinha um embate com o Tony Ramos, ele brigava, uma hora ele abria a camisa e falava, atira em mim! E aí, pronto.
foi isso ir para o ar, e aí começou a sair notinha, falando do ator que abria a camisa, então foi por aí. E instigado por isso, você começou a malhar mais e tal, ou não? Não, olha, rapaz, eu malho há décadas, não saio disso, porque eu malho para comer. Eu malho para poder comer, porque eu adoro comer doce. Então, assim, eu tenho que malhar para gastar isso. Eu adoro chocolate. Então, a minha academia, o objetivo é meio esse. Rapaz, pelo menos ele está malhando. Eu só como chocolate, não estou fazendo a segunda parte. Olha, daqui a pouco a gente fala mais com o Charles, vamos falando da peça, que é a partir de um livro premiado também, uma história bonita, com um arco temporal interessantíssimo. Me remeteu até um personagem que tem no filme O Excêntrico Hotel Marigold. Tem uma história também de um afastamento nesse romance, a gente vai falar sobre isso, e vamos falar de outras questões com o Charles, e agora vamos para o Rafael Arinelli. Você está chegando aí, meus amigos, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem chegada aqui no Fuso. Hoje tem tretas, tem polêmicas, e como sempre tem boa música brasileira. O Marcelo está retornando a qualquer momento. Nossa, tem um avião aí. Será que é o microfone do Rafael Arinelli que abriu ali? Foi, rapaz. É um avião. É um Boeing. É um avião. Rafael Arinelli, ele é roteirista, ele é produtor, ele é expert em cinema, ele é apresentador de um podcast chamado Cinemação, sabe tudo de Oscar e companhia. Está aqui para a gente falar de tretas do Oscar, também dá dicas de filmes e séries, aquelas que estão ali escondidas de repente nos streams. Enfim, falar muito de cinema e polêmica. Bem-vindo, Rafa! Obrigado, Ale, obrigado pelo convite. Muito feliz aqui em poder dividir esse espaço aí com tanta gente talentosa, né? Eu não sou tudo isso que você falou, suas palavras são maiores do que o que eu faço, mas estou aqui, eu gosto de semear um pouco a cultura brasileira através do nosso trabalho lá no Cinemação. Maravilha, obrigado. Já vou começar com uma pergunta para você também aqui. Deixa eu só passar aqui pelo chat. Bora vingar, Maíra, diz a nossa querida Maíra, nossa Lélia. E também a Wendy CB, nossa, Rafael Arinelli, do podcast Cinemação. Já tem fã do Rafael por aqui. Muito bem. Carlos Valença disse o quê? Lembra o rosto da Andrea Brandão no começo da carreira. Olha, veja você. Já me falaram isso. Pode ser, pronto. Olha. E enquanto a gente não se vinga de todo mundo, tem mais vingança, tem papo sobre as polêmicas também do Brasil e do mundo. Será que vamos falar de um certo evento de milhão, um milho grande que rolou em Copacabana, de uma certa pessoa que está querendo morar nos Estados Unidos, abandonar o Brasil, vai cancelar a sua vida de congressista? Que tristeza para nós, meu Deus. Mas enquanto isso a gente pergunta para Rafael Arinelli, qual? Só vale uma, hein? Qual a maior injustiça do Oscar de todos os tempos, Rafael? Pô, de todos os tempos? De todos claro. Os tempos é Fernanda Montenegro, né? Mas, rapaz, a gente tem um expert de cinema. O cara me falar aqui que eu já tinha que dizer que era Orconcu, que todo mundo vai falar isso. O cara me dá uma resposta tirando a Fernanda Montenegro. Então, qual é a segunda maior injustiça de todos os tempos? Nossa, Ale, tem tanta coisa, né? O Oscar proporciona isso pra gente, vira e mexe tem uma injustiça. Eu acho que a mais latente agora, a gente poderia dizer que foi justamente a Fernanda Torres, né? A maioria das pessoas sentiu essa injustiça. Eu não sou tão, assim, não sou um crítico tão grande da Mike Madsen, mas eu acho que tá ali, tá entre as injustiças, vamos deixar assim. Muito bem, então tá certo. A gente vai falar daqui a pouco de Mike Madsen, falar de Substância, Nora e companhia, porque foi outra coisa que também deu muito o que falar, né? Muita gente achando que não, a grande rival da Fernanda Torres é a Demi Moore. Tá? Sim, estudei meses para falar o nome corretamente, porque eu chamo de Demi Moore, outro chamo de Demi Moore, descobri que nem Demi nem Moore, é Demi. Olha só que coisa, hein? Isso já foi um outro programa nosso que nós fizemos aqui, com todas as pronúncias dos nomes diferentes dos candidatos que estavam
ali para o Oscar. Bom, meus amigos, é isso. Boa noite a todo mundo que está chegando aí também. Estamos transmitindo para o Facebook, alguns perfis do Instagram e também para o YouTube. Você está chegando aí, se você ainda não conhece o Fuzue, é esse programa meio louco mesmo, mas que trata aqui de diversos pontos artísticos de teatro, cinema e TV, reúne artistas e pensadores para a gente falar sobre os projetos de cada um, sobre boa arte e cultura brasileira, e também algumas polêmicas que estão rolando e também questões da nossa contemporaneidade que são importantes a gente conversar e debater. Bom, vou voltar aqui para Maíra Clara, que está com sua música Vingativa Brasileira, chegando ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Maíra, como é que surgiu essa ideia de você fazer uma música vingativa? Bom, a MVB, né? Eu chamo muito pela sigla MVB, Música Vingativa Brasileira, que é um subgênero da MPB, que eu denominei. São canções que falam sobre dar a volta por cima após uma desilusão amorosa. E exatamente daí que surgiu, né, a minha vontade em cantar canções vingativas. Foi exatamente após vivenciar um término de uma relação que foi muito difícil, né, enfim, muito tóxica em muitos sentidos, e no processo, na verdade, de cura, né, desse final de relacionamento, a música foi muito minha companheira, e eu escutei muitas canções nesse processo, e meio que um pouco por acaso, um pouco não tão por acaso, porque boa parte das canções que estão no meu álbum, da MVB, eu já conhecia antes da relação, antes de pensar em gravar esse álbum. Então, um pouco por acaso, mas um pouco também não por acaso, eu comecei a escutar essas canções, meio que indo pedir, como um pedido de ajuda, sabe? De ir à canção, de ir à música, de ir à arte, como um pedido de ajuda para segurar as pontas, me manter forte, num momento que eu estava muito frágil, muito fragilizada, muito, muito vulnerabilizada. E de tanto ouvir, me veio essa vontade de, nossa, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso cantar essas canções, porque fazem muito sentido para mim nesse momento. Até porque, na verdade, a MVB ela está entre a fossa e a superação. Então, ela já não é nem aquele momento da sofrência mesmo, e também nem é o momento da superação. Ela é um caminho. Ela está exatamente saindo da fossa, seguindo para a superação, mas ela tem esse momento que ainda é muito carregado de mágoa, muito carregado de tristeza, muito carregado de raiva. Então, mas é É isso. aquele Já. momento, Maíra, é aquele Oi. momento da raiva, é aquele momento do ódio que te dá força para ir para frente. Exatamente, Charles, é exatamente esse o momento. Então, depois que você vivenciou, e é importante também, eu sempre falo que é um ciclo mesmo da gente vivenciar, né? Depois, enfim, quando se termina alguma relação que você não termina bem, né? Que você tem a tristeza, é normal, é importante vivenciar a tristeza, vivenciar o luto, mas também tem que saber sair desse luto. E um dos símbolos é a fênix, né? Que ela ressurge das cinzas. Então, a MVB, ela tem esse símbolo também da fênix, que é ressurgir das cinzas, ressurgir desse momento do luto, da tristeza, para se reerguer. E aí se reergue, assim, a partir desse sentimento importante de se sentir, que é a raiva, que é também porque a raiva motiva, né? A raiva motiva, eu digo, move. A raiva ela é um Sim. sentimento que nos coloca em ação. Então, tudo é uma questão também de você canalizar, né, para um Ou local seja, você saudável. pegou aquele espírito daquela alma penada que atormentou a sua vida para começar a cantar, e mal sabia ela que isso ia acabar num álbum que você ia se dar muito bem, ganhar dinheiro, e que está com outras pessoas mais interessantes agora do que com essa figura atormentada, a alma penada. Muito mais, muito mais, muito mais. Aliás, aí em Pernambuco, eu acho que é uma expressão que eu adoro, que acho que cabe para essa pessoa, que é essa pessoa era uma alma cebosa. Sim! Essa expressão é muito nossa mesmo. Era uma alma cebosa, né? Uma pessoa que não valia nada. A Exato, gente usa muito. adoro. Alma cebosa é bom demais. Vamos ouvir mais Maíra Clara, depois já vou falar aqui com o chat, vamos falar do personagem dele em Terra e Paixão, o Ademir, que gerou um bocado de histórias aí, também é bom, porque Terra e Paixão, se a gente olhar bem, eu acho que foi o último grande sucesso de novela das 9 da Globo, hein? Acho que foi.
nem Renascer conseguiu emplacar tão bem quanto o Terra e Paixão. Vamos falar um pouco também disso, e até porque vem remake de Vale Tudo. Será que estamos nessa onda de remake? Será que vai ser bom? Mas vamos ouvir antes Maíra Clara, para se vingar. Minha querida e meu querido, que você está ouvindo aí a gente, se você quiser mandar uma música, você se vingar de alguém, a hora é essa, tá? Charles, você está querendo se vingar de alguém? Você quer endereçar a próxima música para alguma pessoa ou não? Não, estou num momento bem tranquilo. Tá no momento. Graças a Deus, não estou precisando endereçar, não. Senão eu pedia. Você está namorando, está casado? Não, estou solteiro, Está solteiro, mas enfim, de repente para o último amor e tal. Não, terminou de boa. Não terminou de boa. Que coisa chata para o programa aí, dizer, tenho, sim, odeio a pessoa. Não, terminou de boa. Rafael está casado, meu gente. Eu sempre pergunto isso, já passei. Está casado, né, Rafael? Tô casado, inclusive o comentário da fã é da minha esposa. É o Wendy. Eu antes de começar o programa, eu fui até ela lá e falei assim, você ligue aí no YouTube que eu preciso da sua audiência. E ela fez isso mesmo. Bom, pelo menos você já não pode nem se vingar dela, por ter algum outro motivo da pessoa que entra aqui. Não, mas eu sei que Mafê é uma pessoa que tem ódio no coração. Mafê, você quer mandar essa música para alguém, Mafê? Isso é calúnia, tá? Isso é um absurdo que você está falando, porque eu não sou vingativo. Não. Sou estourada. É diferente. Eu estouro, acabou. Depois eu passo, falo, nossa, que maravilha, passou. Tô melhor. Entendeu? Muita terapia. Mas faz parte. Mas assim, eu nunca me vinguei. De ninguém. Não de relacionamento. Olha, nunca vi a Mafê mentir tanto em tão pouco tempo. Mas, enfim, a MVB atinge todos. Quem nunca? No momento, ódio criativo, etc, etc. Estamos esperando aqui o Marcelo voltar. Enquanto isso, olha, eu acho que vou pedir, já que a Mafê falou essa barbaridade aí, que não está citando de alguém, eu não sei. Não, vamos de vingança. Vamos de vingança. Eu ia pedir a outra, mas aquela mais... que nem é do seu repertório, ia pedir agora, Maíra, mas acho que vamos guardar ela um pouco mais para frente. Deixa eu só falar uma coisa. Para a pessoa te estressar, a vaga é cativa dos boletos. Então, assim, aprenda uma coisa. Se a pessoa quiser te estressar, ela vai ter que pagar os boletos primeiro, tá? Agora eu sou assim. Aprenda, vale a pena. É isso. Ok. Vamos ouvir Maíra Clara e sua música vingativa brasileira com um dos carros-chefes, talvez uma das músicas mais antigas de vingança do cancioneiro brasileiro. Sim, uma música do compositor Lupicínio Rodrigues, cujo nome, Vingança. Ela diz assim: eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Ai, eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que o meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. Muito obrigada. Isso que deu início a tudo, o repertório começou por aí, a ideia foi por aí, ou você achou essa música aí no caminho das pesquisas, Maíra?
Essa canção veio no caminho das pesquisas, por mais que eu já a conhecesse, mas não foi com ela que eu iniciei o trabalho, assim, essa ideia. Na verdade, eu iniciei esse projeto da MVB com uma canção autoral minha, que não está no repertório. Ela faz parte, na verdade, do meu segundo EP, que se chama Vingança é Prato que se Come em Forma de Canção, que também está em todas as plataformas digitais de música. Tem esse meu segundo EP, que são 3 canções, dentre elas essa minha canção autoral. E foi desse segundo EP que me veio o estalo de garimpar, né, canções da MPB que falam sobre dar a volta por cima após uma desilusão amorosa. Então, foi a partir de uma composição minha, meio que já pensando nessa ideia de necessidade de colocar para fora, de canalizar a raiva para colocar em forma de arte mesmo, tornar aquilo que me fazia muito mal em algo que possa fazer o bem, né? Não só para mim, mas para as pessoas que possam ouvir e também se sentirem um tanto vingadas. E foi depois desse processo, com esse meu segundo EP, que me veio a vontade de garimpar mais canções, né? Então, foi meio que por aí. Então, foi a partir de uma composição autoral minha, que nem faz parte do álbum, mas do meu segundo EP, que veio a ideia de juntar mais canções sobre esse tema. Muito bem, então daqui a pouco tem mais música com a Maíra Clara e mais detalhes do show que ela vai fazer no Rio aqui semana que vem. E, meus amigos, é 0800, hein? Então se ligue aí que a gente vai dar todos os caminhos e dicas aqui no centro do Rio, de grátis, música vingativa. Eu não perderia, eu iria pagando bem, imagine de graça. Vamos agora para Charles Fricks, vamos voltar aqui para o Charles, daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre a peça, mas vamos começando a falar sobre a novela Terra e Paixão, onde ele fez o Ademir La Selva. O Charles é premiado, já ganhou a PTR, já ganhou o Shell, com o espetáculo O Filho Eterno, de um livro também bastante... exatamente. Direção do Daniel Hess, que, aliás, está envolvido nesse projeto também, no projeto, eu peço até cartaz. Mas eu queria começar falando com o Ademir, do Ademir La Selva, lá do que foi sucesso. E como é que foi a repercussão, Charles? Porque você, eu acho que encontrou assim, uma repercussão com o público muito grande, um personagem que acho que mexeu muito, porque ele foi se movendo na trama, né? Ele fez um arco bacana na trama, sem perder a verossimilhança, que é coisa cada dia mais rara também, né? Eu acho que quando eu fui chamado, começou com um perfil do personagem, como é muito comum isso em novelas, assim. Aliás, novela é um grande exercício, assim, porque eu que estou acostumado com teatro, que vem do teatro, e também no cinema, mas sobretudo no teatro, que você pega um texto, você lê do início ao fim, você sabe como ele começa, a estrada dele e como ele termina. Na novela, não. Você começa sabendo como você, teoricamente, vai começar, e com um mês tudo pode mudar, e você tem que estar preparado para tudo. Assim, isso é um grande exercício para o ator. E o Ademir era esse personagem, que era o irmão do Tony Ramos, que era o grande vilão, Tony Ramos, na novela, o grande La Selva, e o Ademir era o contraponto ao irmão, era o fazendeiro legal, era o cara que queria a questão sustentável, que ia contra os desmandos do irmão, o irmão mandava matar as pessoas, ele era contra tudo isso. Então, o cara é um personagem muito bacana. E muito bacana também, porque ao longo da novela, você vai vendo um outro lado dessa mesma pessoa, que é um cara machista, preconceituoso com a mulher, demorou a assumir a mulher, demorou a assumir a filha, porque a mulher era uma prostituta, né? Que ele engravidou uma prostituta, ele não sabia como assumir isso, e até que ele vai aprendendo a assumir, enfim, passa por cima dos seus preconceitos e tem uma família feliz. Mas demorou uma novela inteira para esse percurso dele, de você ir acompanhando, de vez em quando, tipo, pô, Ademir, que mandou mal, sabe? Que machista. Mas isso é muito legal, para você não ter um personagem que é só bidimensional, né? Você tinha uma tridimensionalidade ali, que era o cara que, sim, era um fazendeiro bacana, era contra as vilanias do irmão, mas, sim, era também um cara machista que morava ali, né, no interior do Brasil, com os seus preconceitos também, né? Isso era muito legal. Que às vezes eu fico esperando das pessoas também que elas sejam uma massa homogênea, né?
E tem isso, a gente vê isso todo dia, o pessoal que é contra determinadas coisas, às vezes é progressista num certo setor, mas quando vai falar de substâncias ilícitas, aí não, tem que prender, tem que fazer, tem que bater, e em questões de orientação sexual também não pode, não é assim, o mundo vai acabar. Então, mesmo dentro do campo progressista, tem esses rachas, né? Sim, e às vezes você sim. se surpreende também com o contrário, às vezes a pessoa até que é conservadora em algumas coisas e tem uma possibilidade. Então, o Ademir acho que trazia isso, o cara que, em termos do social, ele tinha uma visão mais contemporânea, mais moderna, mas tinha lá seus calos, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu acho que fazia a beleza do personagem e se aproximar também das pessoas, né? Eu acho que chega mais... Porque quando você tem um personagem que é só uma coisa, né? É só o vilão, é só o mocinho, eu acho que hoje em dia você tem que ter uma dicotomia dentro do personagem, né? Você tem que ter um conflito ali para ele ser mais rico, né? E quando isso aparece para o ator é uma delícia, é um prazer. Posso fazer uma pergunta, Lê? Posso fazer uma pergunta? Pode. Vê se a Wendy está aí ainda. Acho que a Wendy foi embora. Ô, Wendy, você está por aí ainda? Se você estiver, mande um oi agora aqui no chat. Ele falou tão bem de você. Eu acho que o Wendy não está mais aí, não, hein, Rafael? Não, eu ia perguntar para o Charles sobre esse personagem, Charles, porque você comentou como a novela você vai desenvolvendo isso, né, ao longo do percurso da novela ali. Por exemplo, essas características do personagem, dessa masculinidade tóxica, esses preconceitos, era uma coisa que você também descobria ou você foi brifado antes, você já sabia que ele tinha traços ali de conservadorismo, enfim? Não sabia nada. Quando me chamaram, olha, você vai ser um fazendeiro rico do interior do Mato Grosso do Sul. Teu irmão é o Tony Ramos, que é o grande vilão da novela, e você vai ter embates com esse teu irmão. Era basicamente isso. Tinha uma coisa ou outra que acabou não vingando, mas era esse o perfil. O briefing era praticamente esse, assim. E aí, isso do machismo dele, da relação dele com a personagem da Letícia Laranja, que era prostituta, isso veio muito depois e nunca foi comentado. Eu acho que nem eles sabiam que ia por esse lado. Eu acho que com as mudanças da novela, que são naturais, a novela muda depois tem sempre aquela pesquisa, né? Tem uma pesquisa com os espectadores e eles vão vendo para onde a novela vai caminhar a partir daí. Então, acho que depois de alguma dessas pesquisas, algumas mudanças ocorreram na novela, e acho que uma delas foi essa do Ademir ter essa relação com uma personagem que, inclusive, estava começando a ter relação com o personagem do Cauã, que depois não teve mais e foi ter com o Ademir, foi ter com o meu personagem. E aí apareceu essa história de que, na verdade, o Ademir era o pai da menina. Também isso nunca tinha sido passado para a gente. E se sabiam também, muitas coisas também às vezes não falam para o ator, assim, normal. Algumas coisas falam, outras coisas não. Acho que, nesse caso, acho que não. Acho que me parece que veio depois essa ideia do Ademir ter essa relação com a criança e a mãe. Mas é isso. Você tem que estar preparado para tudo. Em novela. Charles, aproveitando deixa aí de novela, eu acho que mesmo Terra e Paixão foi o último grande sucesso do horário das 21 horas. Uma novela até que meio inesperada, porque o Valcino nem sempre estava fazendo o tipo de novela, né, do contexto ali de Terra e Paixão, não sei se era muito a praia dele, mas foi uma sucessão. Né? Foi um sucesso. Foi um sucesso. E o Valcir é um Midas, né? O cara é um Midas. Assim, tudo que ele escreve é sucesso. Tanto que a Eta Mundo Bom, que também tinha um perfil mais rural, né? Diferente desse, de humor e tudo, mas vai ter uma continuação agora, né? Então, é um cara que é isso. Ele ouve muito o que o espectador está pensando, sabe? Ele está muito ligado nisso e ele vai escrevendo muito de acordo com, acho também, ouvindo o que o espectador dá, assim, e ele realmente é incrível, como ele entende o brasileiro. Como é que vocês estão, fazer uma rodada geral aqui, mais ou menos rápido, como é que vocês estão de expectativas para Vale Tudo Remake? Eu tô ansioso, assim, é difícil, porque realmente Vale Tudo, cara, é a melhor novela melhor novela que eu já assisti, assim, tanto que eu vi quando eu era criança, e depois eu vi com uns pedaços quando reprisou.
E aí, com o Globoplay eu comecei a rever capítulo por capítulo, assim, eu vi uns 70 capítulos iniciais, até dei uma parada. Mas é muito perfeito, né? É incrível o texto, o que acontece, como é atual, cara, como é atual. E eles vão óbvio que eles vão ter que atualizar para as questões, sobretudo celular, por exemplo, que não tinha, agora tem que ter isso, vai mudar muito da narrativa, eu acho, né? Mas eu estou com expectativa aí, todo mundo, né? Eu não estou com muita expectativa, não, para ser bem sincero com você, eu tenho até medo, tem certas coisas que são, assim, difícil de dar tão certo quanto o teu. Deixa eu ouvir todo mundo aqui. Maíra, Clara? Já eu tô só curiosa. Eu não assisti a primeira, né? Novinha. Então, assim, eu sei uma coisa ou outra, né? Porque foi uma novela que fez muito sucesso, enfim, tanto que vai ter esse remake agora, obviamente. Mas eu não assisti a primeira versão dela, então eu tô mais curiosa mesmo para saber como vai ser. Pretendo acompanhar, sim. Tô bem curiosa mesmo. Mas é mais isso, assim. Então, tô numa expectativa boa, digamos assim. Eu sei que você ali talvez não esteja, pelo visto, mas eu particularmente tô. Pelo que eu já vi de escalação de elenco, inclusive, já estou tremendo aqui, já com alguns problemas evidentes, que eu acho que dificilmente, só se forem operados milagres. Mas, enfim, não vou colocar o Charles numa saia justa e perguntar isso a ele, mas o Charles ia falar alguma coisa. Não, eu entendo isso, assim, é normal a gente... Primeiro que, como eu falei, para mim, Roque Santeiro e Vale Tudo são as melhores novelas que eu vi junto, claro, tem Avenida Brasil, mas para falar dessas antigas, Roque Santeiro e Vale Tudo parou o Brasil, gente, parou o Brasil. Então tem isso. Então é difícil, claro, você ter e você tinha um elenco fantástico. Sensacional. O que não dá, eu acho, para a gente já criticar antes de estrear, porque isso vem muito da internet, sabe? A internet tem esse lugar fácil de criticar, a gente que não, mas é um absurdo, não, que absurdo, não, é um absurdo, não. Calma, você não está vendo tudo, você está vendo só um pedaço. Então, acho que a gente, como ser humano, está se acostumando a ir um pouco pelo recorte da internet, sabe? A gente vê um recorte, e isso é para tudo mesmo, assim. E a gente já critica, ou a gente já elogia, a gente está com uma rapidez de querer, sabe, de querer dar notícia, a rapidez de querer criticar, a rapidez de querer elogiar, tem que ter uma calma, e a gente está nessa, a gente ouve o WhatsApp em 2.0, rápido, rápido. Eu já mando mensagem, quando eu tenho que mandar mensagem à pessoa, eu já falo rápido, porque eu sei que a pessoa não quer, então eu já falo rápido, acabou. Sabe? A gente tá ficando... Ô, Charles, a gente fez 2 programas aqui, um do próprio Fuzue, que era A Vida em 5x, que é sobre isso, né? A gente ouve em 2x, mas a gente já fala em 4x, porque sabe que o outro está com a velocidade de querer fazer não sei o quê. E um outro programa que eu faço, que é mais ligado à psicologia e psicanálise, e diálogo com cinemas e filmes, que é o Ato Falho, que é às quintas-feiras, de 15 em 15 dias também, que o último que eu fiz foi Julgar é Preciso, né? E aí, no sentido do julgamento, tanto de preciso, de necessidade, mas de preciso também de precisão, de exatidão, né? Porque esses julgamentos, tudo é muito rápido e veloz, e aí a gente, muitas vezes, erra. Os julgamentos, a gente citou, inclusive, a Escola Parque não, qual é o nome da escola, meu Deus? A escola lá de São Paulo. Escola Base lá de São Paulo, foi um julgamento sumário, que os donos foram acusados de assédio sexual às crianças, e depois descobriram que não era nada disso. O repórter, um dos responsáveis por ter dado uma grande visibilidade a isso, foi o Valmir Salaro, que, inclusive, hoje fez um documentário para alertar as pessoas disso, inclusive os próprios jornalistas. A gente depois vai voltar a falar mais do que isso. Deixa eu passar aqui para Rafa Arinelli. O Marcelo, acho que se desencantou e desistiu da gente. Ele disse que está com problema na internet, está com problema no celular, está chovendo na casa dele. Acho que só está chovendo na casa do Marcelo. Ele está com uma nuvem negra na cabeça, está chovendo só na casa do Marcelo, mas está chovendo aqui também. Aqui também está. Ele disse que já está chovendo muito, Copacabana. Você mora onde mesmo, Charles? Ipanema. Ele tem Copacabana. Então, vocês estão ali próximos, de repente é isso. Aqui já choveu mais, agora está chovendo uma chuva comum aqui. E vamos passar para Rafa Arinelli para falar sobre polêmicas de Oscar e companhia, porque a gente teve um ano que, né? Tivemos filmes bons, acho que não teve nenhum filme ruim daqueles indicados, a gente olhava os 10 lá, eram
10 bons filmes, mas não tinha aquele filme assim, dizer, nossa, esse é o favorito, vai ganhar. Embora Emília Pérez tenha saído com essa cara, com 13 ou 11 indicações, não lembro mais. Foram 11 ou Rafa, foram 13 mesmo? Acho que foram 11, 11 indicações. Eu posso estar, acho que foram 13, hein? Acho que foram 13 e só levou 2. Foi a grande derrotada, né, da noite, assim, vamos dizer. Pois é, e aí depois da flopada da Emília Pérez, muito por questões extra-filmes, né? A Sofia Gascon, o diretor francês... Diretor francês? Ou será que eu estou misturando? Diretor francês. É francês, diretor francês, então. Diretor francês, que eu já lembrei de um outro diretor aqui que tem outra polêmica. Diretor francês, ele que eu não precisava filmar no México, eu já conheço o México, as questões das atrizes que não eram mexicanas, e depois a Sofia Gascon, que andou falando até de nazismo. Enfim, Rafa, conte pra gente aí dessas polêmicas, o que os... Depois a gente fala de atriz, mas com a flopada do Emília Pérez, muita gente achou até que o Brutalista ia ocupar esse espaço, que é um grande filme. O Anora acabou surpreendendo, né? Acabou surpreendendo. Só antes de eu entrar nisso, olha, deixa eu dar meu pitaco sobre a novela, porque eu achei legal vocês falarem sobre isso. Para mim, a última grande novela assim, que eu lembro de ter acompanhado foi O Rei do Gado, assim, que foi a última que eu falei, caraca, essa daqui era muito legal e tal. Então foi a última, assim. Mas eu sou super... Rei do Gado original, você é muito novo para ter acompanhado. Você acompanhava original. isso com 8 anos? Você acompanhava isso com 8 anos? Não, nem sei que ano que é o Rei do Gado, mas eu lembro de eu estar lá e os mezengues, os Berdinazzi. Tem mais de 20 anos. Você tá com que idade, Rafa? Eu vou fazer 40 esse ano. Bom, não, achei que você estava com 32, por isso que eu estava assustado. Não, é que não pega, a câmera não pega os pelinhos brancos aqui já. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, eu gosto muito dessa ideia de remake, sabe? Porque é uma maneira da gente apresentar também essas obras para um público novo, assim. E eu entendo que tem uma galera também que fica receosa, porque tem esse saudosismo com a obra original e tal. Eu gosto sempre de falar para o pessoal assim, viu? Não se preocupe, a obra vai continuar lá. E se você sentir falta, vai lá e revisita ela e tá tudo certo, né? Então, acho que é super legal ter essa continuidade e a gente conseguir rever essa novela, né? Então, acho que essa é um primeiro ponto. Mas, enfim... e uma dica, vou dar uma dica também. O Charles falou que manda mensagem aí, rápida, para a galera que já tá... O Charles, eu tenho feito ao contrário. Às vezes, para minha sobrinha, por exemplo, eu mando falando bem devagar, porque quando ela coloca no 2.0, é eu falando normal. Entendeu? É um jeito de você hackear o sistema aí. Fica essa dica aí. O algoritmo, hackear o algoritmo. Exato. Mas, enfim, sobre Oscar, vamos falar sobre Oscar. Esse Oscar, esse ano especificamente, eu acho que ele teve uma aura que já foi mais complicada, assim, né? Ele foi acumulando polêmicas ao longo do tempo. Acho que Emília Pérez foi uma das primeiras vezes que a gente viu um filme se desmanchando, né, em tempo real, até chegar na premiação e a gente vê que realmente não tinha chance nenhuma ali e foi perdendo todos os prêmios no qual estava concorrendo. A gente teve outras polêmicas, né? Teve a polêmica aqui no Brasil sobre a atriz, de melhor filme também, uma certa polêmica, mas a gente teve também a polêmica do uso de inteligência artificial pelo Brutalista também. Teve também um negócio de blackface lá, enfim, que pegaram uns posts antigos também, umas coisas antigas, tanto da Fernanda, que tentaram viralizar em cima, enfim. Pegaram umas coisas dela da época do TV Pirata, que era um programa de... 17 anos atrás. 17 anos atrás. Mais. Eu acho que 17. Eu acho que mais. 17. Na época eu li, TV eu Pirata? acho que era isso. TV Pirata? Não, perdão, TV Pirata não era TV Pirata, era Cacete e Planeta. Era Cacete e Planeta? Sim, era Cacete e Planeta. Eu acho que a gente viu, talvez nesse Oscar, a gente tenha visto a consolidação justamente da influência, né, da internet na premiação, assim como um todo, porque mesmo a premiação da Mike Madison
depois, vencendo o Oscar, a gente teve aquela frase maravilhosa que eu acho que a Fernanda fez, que foi de pedir para as pessoas mandarem amor, né, para Mike Madison, que era tudo que ela precisava. E eu acho que é isso, assim, porque a gente foi invadido realmente por uma disputa super grosseira, de baixo nível e tal. A própria academia, né, tirou foto da Mike Madison depois, teve que restringir a visualização da foto dentro do perfil no Instagram para tentar, né, fazer com que ela não recebesse uma onda de hate ali e tal, e vários comentários machistas, misóginos, enfim, assim, foi horrível isso. Eu acho que a academia ainda está, né, tentando tatear o que é isso. Eles já tinham tido aquela primeira interação quando a gente viu aquele tapa do Will Smith, né, que foi uma onda assim também, e o Will Smith foi super cancelado e tudo mais. Depois, no pós-Oscar, toda a discussão, o que se deve fazer com o Will Smith, não sei o que, tal, aí baniram ele do Oscar, aí discute-se o que foi aquele simbolismo do tapa e tal. Então, enfim, é um Oscar que ele já veio, né, com essa roupagem, e eu acho que dessa vez a gente viu isso mais à flor da pele, assim, e é óbvio, sempre vai ter, numa premiação, sempre tem um vencedor, tem os derrotados, e eu acho que a mensagem principal é tanto a que o Walter falou, quanto que a Fernanda falou, que é um filme brasileiro falado em português, né, exposto para o mundo inteiro, com milhões e milhões de espectadores conhecendo. Eu não sei vocês, porque eu acho que esse é um evento daqueles que a gente vai falar, tipo, lembra Torres Gêmeas, que a gente falava, onde você estava? Tipo, esse Oscar eu acho que vai ser isso, assim, onde é que você estava, com quem você estava assistindo, porque foi impactante, assim. E veja você, né, que o querido, o querido que deu o tapa lá, Will Smith, as pessoas até esqueceram que ele ganhou o Oscar naquele ano. As pessoas só lembram do tapa, né? Então, é Exato. isso. Deixa eu abrir aqui para o meu querido ator de vermelho que conseguiu retornar. Depois de Copacabana, permitiu que ele voltasse. Abriu, cadê o microfone? Abre o microfone aí, Marcelo. Agora o dedo do Marcelo também está com problema. Ele não consegue ligar o microfone, está difícil a situação. Dizem uma frase muito delicada: para o bom fudedor, até o saco atrapalha. Está quase desse jeito. O cara não consegue botar o dedo, não consegue botar o som, você colocar a imagem. Abre esse microfone. Agora foi, Marcelo, foi. Oi, está ouvindo? Estamos ouvindo. Olha, vou aproveitar então para apresentar o time Fuzue. Estou esperando 1h30 para apresentar o time Fuzue, porque o Marcelo só voltou agora. Vamos apresentar o nosso time aqui. Eu começo com ele, que vem sempre de camisa vermelha para roubar a cena. São 150 programas Fuzuês. Todos eles estão com essa mesma camisa. É impressionante. E ele mora em Copacabana e já dançou com... É ator, jornalista, roteirista, e já dançou com Xuxa no cruzamento em Copacabana, meus amigos. Bem-vindo, Marcelo. Abre o mic. Boa noite, Fuzueiros. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Alguns problemas técnicos aqui, porém, eu trouxe ele. Marcelo ganhou. Ele falou, ele já fechou o microfone de novo. Eita, Lelê! Fechou. Ele bateu ali e fechou o microfone. E agora Queria dizer que no dia do Oscar eu estava com o Oscar também. Eu tinha garantido já o meu Oscar antecipadamente. Lembrando onde é que você estava. Estava vestida de Fernanda Torres do futuro com o Oscar. Eu também saí no Carnaval de Fernanda Torres, mas eu comprei um Oscar pela internet que não chegou a tempo, só chegou depois. Mas aí eu fiquei pegando o Oscar das pessoas, todo mundo estava com o Oscar, eu ficava pegando, era meio Fernanda Torres querendo o Oscar, assim, My Precious, sabe? Eu ficava querendo pegar o Oscar dos outros. Assim. Olha, vou aproveitar que o Marcelo chegou, então já apresentei o Marcelo, vamos apresentar... Ih, caiu. Foi mexer muito lá no dedo, a gente vai seguir aqui o nosso caminho, a gente espera que ele volte em algum momento, né? Assim esperamos. Mas vamos perguntar então para nós. Vamos aproveitar aqui a situação. Se você fosse um personagem, já que falamos de Oscar, se você fosse um personagem de cinema,
qual personagem você seria? Vou começar logo com ele. Rafael Arinelli. Vixe, Maria, você sabe que o último filme que eu assisti que bateu fundo no meu coração foi Os Fabelmans, que é o filme do Spielberg. Porque aquele personagem que é inspirado no Spielberg sou muito eu pequeno. E eu não sei o nome do personagem, mas aquela história tem muito a ver com a minha história. Eu era criança que pegava a câmera do meu pai, ia fazer filme com os meus irmãos e fazia roteiro. Então, acho que é esse personagem que seria eu, o garoto lá dos Fabelmans, que eu não sei o nome, é isso. Entendi. O Rafael é um menino cinéfilo, você encontrou lá. Maíra Clara, se você fosse uma personagem de um filme ou desenho, ou sei lá, de ficção, qual seria? Eu acho que eu seria a Mulher Gato. Olha, ela já vem se vingando, vem se poderosa, mulher gato, super heroína e vingativa, porque mulher gato também é vingativa, hein? Sim, Ela, sim. ela não sai do E personagem. amante dos felinos, como eu também sou. Charles Fricks, se você fosse um personagem de ficção de cinema? Vieram dois personagens na minha cabeça, assim, de momentos diferentes da vida. Um é o Elliot, do ET, o extraterrestre, que quando eu vi esse filme, eu tinha a idade dele, eu acho, e eu fiquei muito, eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, não sei, eu vi no cinema e eu fiquei um mês com o filme na cabeça, eu queria ter um amigo ET, eu fiquei meio louco, assim, com o filme. E Que depois, fofo! mais velho... Que fofo! Elliot de ET. Elliot, total Elliot. E depois, que é um filme que mexeu com a minha vida, assim, que me deu incentivo até para seguir carreira, para vir para o Rio de Janeiro, Sociedade dos Poetas Mortos, o personagem, que eu não quero falar o final do final do filme, mas que é o ator que quer fazer teatro, os pais não deixam. E aquilo acabou comigo. Eu assisti o filme 4 vezes no cinema, eu chorava pra caramba, assim, e foi um filme que me fez seguir o que eu queria na minha vida, que era fazer teatro, sim, e foda-se. Que legal. Um dos melhores filmes que eu já assisti também. Muito bom. Inclusive, sem querer sair muito da conversa, mas vocês assistiram Sing Sing? Sim, assisti. Lindo, que é de lindo. um presídio, né? Os dois atores, eu fiquei chocado, assim, amei os dois atores principais assim, no filme. E parece que todo o elenco são de ex-presidiários, né? Então, nossa, que incrível. Boa parte do elenco, não são todos, não. Acho que tem alguns que são atores, mas boa parte do elenco de apoio, e eu acho que um que comenta bastante é... Aquele da entrevista, né? Que eles estão, a câmera está parada, eles estão dando depoimentos, assim, eu acho que todos são, parece. E é um filme fantástico, de um presídio, um grupo de teatro no presídio. Quem puder assistir, assiste, foi indicado ao Oscar também, Sing Sing. Aliás, desses filmes aí indicados, realmente foi uma geração muito boa de filmes também. Outros talvez sejam esquecidos, não sei quais vão ficar. Inclusive, a biografia do Bob Dylan, essa que foi feita, eu não sei se é um filme que vai perdurar. Eu acho que daqui a 4 anos as pessoas já vão ter esquecido dele. Mas vamos voltar aqui, porque o roteiro tem muita história, senão senão o programa vai acabar meia-noite aqui, desse ritmo. Então vamos falar, já acabamos falando de Oscar, vamos falar de Oscar e Fernandas, falando de cinema, Oscar e Fernandas, temos que falar quem é que está estreando o filme Vitória. Filme Vitória, também com a Fernanda, a outra, a mãe. Coitada, virou Fernandona, tadinha. Eu lembro dela uns 15 anos atrás reclamando, como que é Fernandona? Eu sempre fui a Nandinha. Agora eu virei Fernandona, mas não teve jeito. Agora, pessoal, eu acho é um absurdo isso, é um absurdo. Tá? Não gosto disso. Chama Fernanda de Fernanda, a outra de Nanda, Fernandinha, mas Fernandona, não. Mas olha só, e esse filme, que é estrelado pela Fernanda Montenegro, também já começou com algumas polêmicas, que a gente já vai falar, né? A gente gosta de polêmicas, né? No Ainda Estou Aqui, que era com a Fernanda, a bronca dos bolsominions. Aquilo não era ditadura, a ditadura não era aquilo, o filme foi feito com a Lei Rouanet. Meus queridos, o filme não foi feito com a Lei Rouanet. Primeiro que a Lei Rouanet nem
patrocina esse tipo de filme. Segundo, não teve um centavo de dinheiro público para o filme Ainda Estou Aqui. Mas esse outro filme da Fernanda Montenegro, que é o que nos interessa falar agora, ele tem uma questão que a mulher vê a vida pela janela, e disso veio o nosso tema de espiar a vida dos outros. Mas antes de falar sobre isso, é uma pena ter o Marcelo não estar aqui. Volta, Marcelo! Vem para cá. Tem uma questão que gerou polêmica, também está gerando polêmica, que é a Fernanda Montenegro, que é uma atriz branca, que está interpretando um papel que, originalmente, a personagem real é uma senhora negra, que, aliás, já faleceu. E aí veio toda uma discussão se pode, se não pode, se deve ser a melhor escolha, se isso não é equivocado. Queria começar com você, Charles. Eu sei que, para algumas coisas, eu acho que tem certos limites, né? Quando a etnia ou alguma outra questão é fundamental para a compreensão da personagem, aquele é fundamental. Não parece que seja o caso, porque eu acho que qualquer senhora que estivesse ali talvez tivesse o mesmo caminho. E tem um dado que, no caso específico do filme, a senhora, que é a que prestou esse trabalho, né? Ela não era conhecida, ninguém conhecia o rosto dela, porque ela estava num programa de proteção à testemunha. Mas lembrando de casos semelhantes, assim como, por exemplo, o Reinaldo Giannichini, foi muito criticado quando foi fazer Priscila, Rainha do Deserto, gente criticando, não, mas ele não é uma drag queen, tinha que ser uma drag queen. O outro que tinha um ator fazendo uma personagem trans. Queria que você comentasse um pouco essa questão, se o ator que sempre está vestindo um personagem que é uma máscara grega, né, de alguma maneira, de ser o outro, essa questão, às vezes, de tentar fazer uma conexão tão bionívoca entre personagem e ator. Eu acho que a gente chegou num momento bom, que vai se evoluir muito mais, que é exatamente isso, das pessoas contarem as suas histórias. Então, assim, mas que não seja limitando também a ficção, porque eu acho importante a ficção existir. A gente vive, ator, cantor, vive de contar ficções. A gente tem o eu lírico, né? Você tem o cantor, tem o eu lírico, que o Chico Buarque criou o eu lírico de mulher, né, como se fosse uma mulher falando. Então, isso é importante a gente manter isso. Outra coisa que é muito legal é a gente conseguir que, por exemplo, pessoas trans contem as suas histórias. Então, por exemplo, A Palavra que Resta, que é essa peça que a gente está fazendo, tem uma atriz que é a Valéria Barcelos, que canta pra caramba, boa atriz pra caramba, é uma atriz trans, porque ela faz um personagem trans. A gente queria que quando compramos os direitos e fizemos a adaptação, Daniel Hess fez a adaptação, que a atriz que fizesse a personagem trans fosse uma atriz trans. Então, acho que espero que isso não retorne, isso não volte, porque a gente quer que essas pessoas contem as suas histórias. E é importantíssimo, até na hora do ensaio, ela falar, não, gente, isso aqui eu acho legal fazer assim. Não, eu acho que ela não falaria isso. E só contribui. No caso do filme da Vitória, é isso que você falou. Primeiro que esse projeto, parece que ele tem quase 20 anos. Eu queria falar. Começou quase 20 anos atrás. E o mundo só soube da identidade da personagem verdadeira, da Vitória, em 2023, quando ela morreu. E aí pôde se abrir quem era, aí soube-se que ela era uma pessoa negra e tudo mais. Então, esse projeto começou lá com um diretor que morreu, inclusive. Exatamente. O Charles, na verdade, ele já estava... Eu trabalhei nele, eu fiz uma participação. Ele, na verdade, antes dele começar o projeto, ele há anos já estava com esse projeto. Eles chegaram a começar o projeto muito antes, acho que uns 5 anos, 8 anos antes. Só que pararam. Depois eles retornaram. Foi quando aconteceu que ele teve todo aquele problema com a passagem dele. Também era uma época que também estava ainda... Teve mudança de elenco e tudo mais, mas a Fernanda ela não foi uma escolha aleatória, tá? Ela foi muito aprovada, e na época ele chegou a contactar a própria Vitória. Ele teve contato, a equipe teve. Ela adorou. Não teve como, ela adorou mesmo, super adorou. Falou, nossa, Fernanda fazer? Perfeito. Então as pessoas precisam saber também que a própria pessoa, ela queria, ela escolheu também. Isso. Porque as pessoas não botam a segunda parte.
Só fica um lado da história. É o recorte que a gente está falando, entendeu? Então é importante saber, esse filme é um projeto há quase 20 anos. Esse filme ia começar a ser filmado e o diretor faleceu no começo. Aí houve mudança e principalmente só soube da identidade a gente está chamando de Vitória, mas é um nome fictício, né? Não é Vitória. Eu esqueci agora o nome real dela. Ela morreu em 2023. Joana, né? A dona Joana faleceu em 2023 e só aí puderam abrir quem ela era. Inclusive, eu acho que o próprio o jornalista, né, que escreveu o livro sobre, porque não se podia dizer quem era para proteger a vida dela, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Charles e com todo mundo, que já estamos começando aqui, a gente está atrasado um pouquinho no nosso roteiro. O Marcelo que está chovendo muito lá na casa dele, ele não pagou aos santos, aos orixás o que devia, está complicada a vida lá. Vocês viram o microfone, quando ele apertava, abria e fechava. E vamos falar aqui agora, justamente a dona Vitória ficava olhando pela janela, e por isso ela ficou sabendo dos crimes que aconteciam lá, gravou os traficantes, e isso deu todo um encaminhamento ali. Mas aí pegamos aqui, você gosta de espiar a vida alheia? Você gosta de dar uma espiadinha? Gosta de ser espiado? Tem gente que gosta de ser espiado, gosta de ser visto, né? Uma fé Macau. Enfim, e tem gente que essa espionada vai para além, às vezes, da janela, né? O stalker, às vezes não precisa chegar a tanto, mas vai lá saber da vida do outro, dá uma olhada no e-mail, pega um celular, vai ver as redes sociais, e aí as pessoas ficam vendo, tomando conta da vida da pessoa, do outro, de tudo, quer saber de tudo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar. Maíra Clara, você nessa onda da música vingativa brasileira, você gosta de dar uma espiada? Olha, eu admito que eu não sou muito de ficar stalkeando tanto. Se eu achar que vai me fazer mal, por exemplo, ficar stalkeando alguém, sabe? Não, peraí. Antes de ir para esse lado de stalkear, eu quero falar assim, de uma coisa mais geral. Você mora em casa ou apartamento? Em apartamento. Então, o apartamento é aquele. Você vai ali fechar uma cortina, uma persiana, às vezes vai fechar a janela, aí, de repente, você vê um movimento diferente do seu vizinho do lado, de baixo, da frente, à frente e embaixo. Você para. Você já flagrou alguma cena interessante? Não, nunca flagrei, não. Eu já fui flagrada. Opa, melhor ainda! Melhor ainda! Foi flagrada, melhor ainda! Vamos falar sobre isso. Deixa eu molhar esse... Peraí, vou molhar o bico aqui, calma. Deixa eu molhar o bico para explicar. Que essa foi a história de como eu fui descoberta como cantora, né? Eu fui flagrada porque eu estava na janela cantando e a minha vizinha me ouviu e comentou comigo que eu tinha uma voz bonita, etc, etc. Enfim, foi um pouco assim esse começo. Então, toda vez que eu falo de espiada na janela, eu sempre me remeto a esse momento. Mas não de algo que seja constrangedor exatamente, sabe? De ter visto alguém, enfim, uma situação, sei lá, constrangedora, íntima, ou vice-versa, também nunca aconteceu. Não? Poxa vida, que coisa, estatisticamente. As minhas janelas aqui são tão mais animadas. Então, Rafael Arinelli, você já flagrou alguma cena interessante? Ou já foi flagrado? Também, meninos, então, costumam ser muito flagrados durante uma época das suas vidas, né, Rafa? Ale, eu demorei muito tempo para assumir, mas hoje eu sou um fofoqueiro assumido, assim, eu adoro uma fofoca, eu sou do tipo que mudaria de lugar no ônibus para ouvir a fofoca de alguém, entendeu? Porque eu gosto de uma fofoca, adoro umas histórias, assim, adoro escutar. Hoje, por exemplo, aqui em casa, a gente estava em casa, um helicóptero aqui, começou a passar da PM. Deixa eu só te interromper, que você falou em casa, a sua esposa foi embora mesmo. Você viu que eu convoquei para falar se ela estava aqui do jeito? O Andy não apareceu, ela já meteu o pé. Deixou você sozinho aí. Já que você é fofoqueiro, eu vou fazer minha fofoca também. Ou ela está quieta, fingindo que foi. Pode ser. Mas vem aí, Rafa. Não, hoje mesmo veio um helicóptero passando aqui e a gente tem um binóculo. Eu sou fofoqueiro do tipo binóculo. Aí fomos lá olhar.
para ver o que o helicóptero estava olhando. Vimos um cara lá com uma metralhadora, sei lá o que era aquilo. Aí ficamos lá tentando descobrir o que era. Então eu sou desse tipo de fofoqueiro aí, Ale. Gosto de observar. E você já foi flagrado, de repente, numa situação íntima, enfim, talvez até de um prazer solitário, assim, ou coisa semelhante? Não, não. Se eu fui, ninguém me falou. Se eu fui, alguém guardou para ele mesmo. Aí, depois, Sei. se alguém me flagrou, por favor, depois me conte. Gostaria de saber Tá. qual foi a situação. Te manda o vídeo, né? Te manda o vídeo, né, Rafael? Manda o vídeo. Meus queridos e minhas queridas, se vocês tiverem um vídeo íntimo do Rafa Arinelli, manda aqui, publica nas redes sociais, que ele quer saber, manda, não sei se para ele ou para a gente, enfim. Mas você nunca foi flagrado, então, em nenhuma situação assim constrangedora, Rafa? Não, nunca, nunca. Ainda bem, nunca vi. Agora, você sabe que aqui em casa, minha casa, ela fica um pouquinho mais alto da rua, e a parte de trás da minha casa dá para uma APP, né? Uma reserva de mata, que eu moro no interior de São Paulo, e aí tem uma rua que passa na frente, entre a minha casa e essa APP. E aí, de vez em quando, à noite, fica parando uns carros ali. E aí eu e minha esposa vamos com os nossos binóculos olhar, para saber, né, se é de repente uma farra ou se é de repente uma discussão, se eu preciso ligar para a polícia. Então tem uma conotação social também, não é só fofoca. Entendeu? Claro, claro. Agora, nessas piadas do que está acontecendo nos carros, isso inspira você e o casal, de repente, ali, dá Não, o que a gente tem feito muito é pegar a lanterninha, às vezes, e tentar espantar o pessoal. A gente tenta espantar. Tá. Olha, a Wendy voltou rapidamente, depois de 45 minutos. Não, estou aqui sim! Não sei por que caiu o chat, Rafa. Depois você investiga isso aí. Wendy, não sei não, hein? Vê isso aí. Wendy, você, essa história que vocês ficam como espião dos carros aí, já inspirou vocês depois para a noite e tal? Conta aqui no chat. O Rafael disse que não, mas como ele é fofoqueiro, você pode dizer outra coisa aqui? Conta pra gente no chat. Fui citada em vão, ela está dizendo aqui, fui citada. Não sei se foi em vão, não, hein, Wendy? Mas enfim, depois você conta aqui essa história. Ô, Maíra, você já disse que não foi. Não, deixa eu passar para a Mafê aqui, porque a Mafê tem umas questões ainda dessa área, depois eu vou para os Charles ainda. Ô, Mafê, você já foi flagrada em algum momento assim? Acho que não. Pelo menos eu tentei, não. Não, tentar todos nós tentamos. A questão é se já foi. Né? Eu ia achar uma pena se eu não visse isso. Você gosta de ser observada, Mafê, é isso? Peraí, depende, tudo depende. Depende da pessoa, depende, assim, sabe, de uma série de fatores. Assim, tem gente que eu não quero nem vendo. Tem pessoas que eu achei interessante vendo também. Tudo bem. Pode ser. Sei. Se eu entendi bem, para algumas pessoas você gosta de se deixar ser observada, é isso? Gente, vamos ser sinceros. Quem não? Quem não? Não sei. Quem não? Tem todo mundo. Eu não gosto dessa tímida. Vem cá, com aquela pessoa. Tem alguma que você gosta. Mas Mafê, abre logo o jogo, a gente faz reunião de pauta, as pessoas falam, depois a gente vai contar e não conta. Eu gosto. Eu gosto dessa coisa do voyeur, também eu acho interessante. O exibicionismo. Mas é bom. Mas, assim, tem um grau, entendeu? Tem um grau de voyeurismo, entendeu? Não é só aquela coisa nojenta, assim, que você fala, que nojo, gente, desrespeitosa. É um olhar. É um olhar. É um olhar, gente. Eu vi o Charles aqui fazendo assim com a cabeça enquanto a Mafê estava. Então vou pular para ele, que eu não sou bobo de nada, fofoqueiro. Sou do teu time, Mafê. Sou do teu time, Mafê. Gosto de pessoas tudo que é. E você não preocupa. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Né? Exatamente. Não, assim, eu não sou fofoqueiro, não mesmo. Eu não sou muito curioso.
Tem amigos meus que adoram uma fofoca, adoram perguntar. Cara, eu sou o último a saber sempre. Eu sou daquele último a saber, mas eu sou muito voyeur. Eu gosto muito de ver, sabe? Eu gosto de ver. Então, também, Rafael também tem um binóculo aqui em casa. Eu fico, né, se tiver algum movimento estranho, eu vou dar uma olhadinha, escondidinho, assim. Eu gosto. Isso eu gosto. E você já flagrou algumas cenas interessantes, então, com esse binóculo. Um cara profissional como ele. Não, pouco. Apesar de ter muita janela, assim, mas pouco. Uma vez ou outra, alguém, assim, num prazer solitário, depois um casal pelado andando em casa, uma coisa bucólica, assim, que eu gosto de ver. Eu gosto. Entendi. E você gosta de se mostrar também, assim, ser observado? Não, como a Mafê falou, depende de quem. Sim, também. Depende de quem o momento. Agora, por exemplo, ontem, aqui em casa não tem nenhum prédio literalmente em frente. Então, eu fico muito pelado em casa, sozinho. Ou de cueca ou pelado em casa. Eu gosto. Se eu chego em casa, eu já tiro a roupa. Primeira coisa. Quando eu estou sozinho. E aí, ontem, eu estava deitado no sofá, vendo televisão, mexendo no celular, deitado pelado, depois eu levantei assim na janela e vi uma cabeça assim no apartamento lá de cima da cobertura. Aí eu fiquei bolado, caramba, será que essa pessoa estava olhando aqui para baixo? Mas assim, é lá em cima, sabe? Em frente aqui é uma parede. Aí eu passei a abaixar mais a cortina, ficar mais abaixadinha assim. Mas por quê? Você nem sabe que a pessoa começou a pensar que você tem, chegar na janela, passar o número do seu telefone. Eu já vi isso na minha varanda. Um cara que estava lá, ele era casado, e muitos exibicionistas hoje, olha para esse de cueca, às vezes a esposa dele de calcinha, às vezes os dois na varanda. Aí um dia eu saí, estava lá de cueca na varanda, isso já está sozinho, tá? Aí eu disse, tá bom, aí ficou lá, mas estava insistentemente na varanda e olhando muito para a varanda que eu estava, ou para o próximo de onde eu estava. Isso o que está acontecendo aqui? O cara está olhando para mim, não, para onde está? Será que está flertando comigo? Ou o que está acontecendo? Aí daqui a pouco, eu saí da varanda, fui para a sala, mas fica assim, o cara continua lá. E aí eu vi que ele já estava fazendo uns gestos, o negócio está ficando bom. Saí, encontro quem? A empregada do vizinho do lado, que tinha uma esteira que ele botava na varanda, e ela com a bunda empinada lá, e o rapaz fazendo gestos para ela, gestos obscenos, pode-se dizer, mas daqui a pouco eu só vi a troca de telefone, e ela mandando o número dela para ele mandando o número dela para ela. Deu match. Ótimo, deu tudo certo. Pois é o olhar sobre a intimidade do outro, a vida privada, que tem esse lado interessante. Depois tem outros lados aí que já não são tão interessantes, que as pessoas às vezes ficam querendo tomar muito conta, né, da vida dos outros e invadir, mas se é consentido e se está bom para ambas as partes, olha aí. Viu, Rafa? É isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. A gente tem que. Quem gosta, tem que curtir o que gosta, é isso. A Lê dizendo aqui só tem mato para todo lado, mas pega o binóculo para ver helicópteros ou algo diferente no céu. O que seria algo diferente? Ou seja, todo mundo tem binóculo. Todo mundo tem binóculo. Olha, aqui desse apartamento que eu tô, eu já vi cenas sexo caliente aqui, viu? No prédio. Mas com um binóculo? Com binóculo? Não, sem binóculo. Falta um investimento aí, Ale. Pô. Falta um investimento. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Investimento. Vamos melhorar, vamos dar um upgrade. A Lévia falou que algo diferente dele aqui são os UFOs, os OVNIs e companhia. Bom, olha, o negócio tá quente mesmo. Vamos ouvir mais uma Maíra? Vamos ouvir mais Maíra, que eu tô com saudade de ouvir a voz da Maíra. E vamos ouvir, depois de ficar falando de tantas coisas calientes, só indo ouvir música. Espero que ninguém saia aqui agora, viu? Ninguém saia para nada, não saiam daí, não. Fuzue, podcast de arte, cultura e entretenimento, sempre com os melhores atores, atrizes, cantores aqui, para a gente papear sobre temas da nossa contemporaneidade, polêmicas, tretas das redes sociais, humor também, que a gente gosta, e boa música. Vamos ouvir mais uma, Maíra? Vamos ouvir mais uma, essa de Marcelino Freire e Alexandre Revoredo. Também
Vingança. Oba! As duas lâminas de Xangô eu quero, dentes afiados como um dinossauro. Por que não? A mandíbula de um tubarão, o punhal de um cangaceiro, o focinho de um cão. Eu quero o olhar de um guará certeiro e no peito a armadura de arcabuzeiro, o veneno da cascavel, pontapé de garrincha ao gol, a fuga de um beija-flor. Eu quero os hormônios de Hércules, eu quero os neurônios de Einstein, o ódio de Cristo e o que for preciso, a paciência de Jó, o laço do passarinheiro, sim, todos os tipos de nó, o poder da água, o fogo e o carvão, as armadilhas do coração. Eu quero São Jorge e o seu dragão. Eu quero todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Todas as forças comigo, meu amor. Para quando você me deixar na mão. Mulher poderosa, vem com tudo, os neurônios de Einstein, os hormônios de Hércules. Todas as forças do mundo. Maíra, isso tudo chega aqui já no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, dia 27. 27, não é isso? Isso, dia 27, quinta-feira que vem, às 19 horas, no Espaço Cultural BNDES, que fica no centro do Rio de Janeiro, ali na Avenida República do Chile, número 100, bem do ladinho do metrô Carioca, super fácil de chegar, e a entrada é gratuita. Então, também tem mais esse motivo para você também sair de casa e assistir um show diferente, novo, primeira vez que eu vou estar me apresentando no Rio de Janeiro, primeira vez que eu vou estar levando esse projeto também da música vingativa brasileira ao Rio de Janeiro, e estou muito empolgada, assim, muito animada com essa expectativa boa de estar embarcando e pousando na cidade carioca, nessa cidade maravilhosa, que eu gosto muito, tenho um carinho grande, estou muito empolgada para voltar, e dessa vez voltar para me apresentar nesse palco, que é um espaço muito maravilhoso, né? Sempre, todas as quintas-feiras, sextas, tem shows, apresentações gratuitas de várias artistas do Brasil inteiro, e estou muito feliz por ter passado nesse edital do BNDES e poder apresentar esse trabalho pela primeira vez no Rio. Convido, inclusive, vocês que estão assistindo a gente aqui no programa Fuzuê, que estejam no Rio para estarem presentes no dia 27, 19 horas, em ponto, tá? 19 horas em ponto. Lá no Espaço BNDES. Como é que o pessoal faz para conseguir o ingresso? Porque não tem como comprar, o ingresso é gratuito. Vai estar liberado por que caminho? Que é só no dia, no anterior, tem que estar lá, tem vários caminhos. Como é que é, Maíra? Então, tem 2 caminhos. Pode fazer a reserva com antecipação a partir do site do BNDES. No site tem uma aba que você faz a reserva do seu ingresso, e aí você pega o ingresso no dia. Então, mesmo que você, por exemplo, não faça a reserva, e caso tenha, né, no dia, você consegue também buscar esse ingresso lá. Mas o ideal é que faça a reserva com antecipação no site do BNDES, para que possa, né, já ficar garantido. Porque assim, música vingativa brasileira, assim, meu amigo, se você bobear, você vai ficar de fora. Melhor você fazer a sua reserva, entra lá no site do BNDES e manda ver. Alguém está mandando mensagem aqui, acho que é uma mensagem grande no chat. Fui eu mandando só o link do BNDES para vocês. Para a gente aqui internamente. Muito Isso, bem. a partir esse ingresso para o meu show vai ser a partir de sexta-feira, que vai poder fazer a reserva, a partir do dia 21. Certo, deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui no... Será que eu consigo jogar aqui para lá? Nos comentários? Será? Nos comentários que ficam abertos? Deixa eu ver. Acho que sim. Maíra, sua vizinha já foi lhe ver cantando ao vivo? A que te descobriu? Rafa, sabe que eu não sei? Eu acho que não, porque eu perdi o contato com ela há muito tempo. Essa é a minha visão. Eu tinha 9 anos de idade quando ela me ouviu cantar na janela. Então, olha, faz muito tempo mesmo que eu não tenho mais contato. Eu não faço a menor ideia de onde ela esteja. Não sei se ela me acompanha, talvez não. Faz muito tempo mesmo. Não sei, eu acho que não. Acho que ainda não.
Mas Olha gostaria o muito de link. reencontrá-la. O link foi jogado lá, tá? Já a Wendy aqui disse que deu certo, então tá lá. E a Elvira Fernandes também falou: boa pedida, vou assistir o show. E o link eu consegui jogar ali no YouTube também. Então, quem quiser já sabe, quinta-feira, dia 27, quinta que vem, Isso, a partir agora de... amanhã, a outra. Exato. A partir de sexta-feira agora, dia 21, já pode fazer a reserva. E o show na quinta-feira, dia 27, às 19 horas, gratuito, no espaço do BNDES, ali no centro do Rio de Janeiro. Muito bem, então agora vamos passar para o Charles Fricks para falar de A Palavra que Resta, peça que está também em cartaz aqui no Rio de Janeiro, num lugar charmosíssimo, por sinal também, que é a Casa de Cultura Laura Alvim, que acaba tendo uma conexão, sei que não é uma conexão total, mas com os atores de Laura, que não é com a casa, mas sim com a Laura em si, mas que um texto premiado do Stênio Gardel, foi premiado inclusive nos Estados Unidos, que está abrindo segunda temporada aí, e que é um texto belíssimo de uma história daquelas comoventes, né, Charles? É uma história linda. A Palavra que Resta é esse livro do Stênio Gardel. Stênio Gardel é um escritor do interior do Ceará, de Moeira do Norte, e ele ganhou com esse livro, é a primeira vez que um brasileiro ganha o National Book Award lá nos Estados Unidos, assim, um prêmio incrível, é um acontecimento, um brasileiro ter ganho a tradução do livro dele. E o Daniel Herz adaptou e dirigiu. Daniel Herz, que é o diretor da Companhia Atores de Laura, que é a companhia que eu participo há 32 anos, o Daniel adaptou e dirigiu para o teatro, e nós fizemos uma temporada de 2 meses no centro da cidade. Estamos agora na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, de sexta a domingo, só mais 2 semanas. E A Palavra que Resta conta a história do Raimundo Gaudêncio de Freitas, esse homem de 71 anos, do interior do Brasil, não fica claro de onde, não se fala que é interior do sertão, mas não se sabe de que lugar. E aos 71 anos ele decide aprender a ler e escrever para ele conseguir ler a carta que o grande amor da vida dele deixou para ele quando ele tinha 17 anos, o Cícero. E aí conta a história dessa história linda desse amor, dessa amizade, da intolerância, do preconceito, da superação, da amizade com a Suzani, que é a personagem trans, que ajuda ele a viver, que começa por um episódio de violência, mas que eles viram grandes amigos. E é uma história linda que está nos palcos da Casa de Cultura Laura Alvim até o dia 30 de março. Eu vou, hein? Oba! Vou aproveitar que eu já vou estar lá dia 27. A gente faz essa troca. Você aparece dia 27, dia 27 é quinta. 27 é quinta, é isso? É. Ah, ótimo. Dá para eu te ver também. Pronto, vamos fazer essa troca. É quinta. Achei que era sexta. Não, 27 é quinta-feira. Ainda você me assiste na quinta, eu lhe assisto na sexta, e a gente dá esse abraço 2 vezes. 2 vezes? Ah, que ótimo. É isso. Charles, é ainda muito atual, né? Acho, essa questão dessa intolerância, né? Porque ele é um autor novo, é um autor jovem ainda, e traz uma história que a gente está no teatro e tal, tem até contato com pessoas, em geral, mais progressistas, mas ainda existe muito preconceito e muita intolerância a essa questão. Muito. A gente está falando ali de uma história que se passa, uma ficção que se passa no interior do sertão, mas, cara, está aqui na nossa esquina e a gente não sabe. Assim, eu estou falando de intolerância, preconceito tanto sexual como vindo como uma desculpa de religião. Tem uma questão da religião na peça, que usa a religião como desculpa para odiar o outro, para mandar o outro embora de casa, sabe? Isso a gente está vivendo sempre, todos os dias, sempre viveu, só que agora está sendo televisionado, né? Agora as pessoas estão achando, nossa, que absurdo! Gente, isso acontecia desde sempre, assim, só que agora está vindo pela internet, pela TV, pelo rádio, intolerância que já sempre existiu e que agora está se proliferando mais porque tem mais formas de você disseminar esse preconceito, esse ódio, né, às vezes. Então, a gente está falando de uma história muito, muito real, apesar de ser uma ficção. E grandes amores que deixam de acontecer por causa do ódio, do preconceito,
e a gente está contando essa história linda ali na Casa de Cultura Laura Alvim. E me lembrou um pouco, o Charles, um filme do excêntrico Hotel Marigold, que tem um personagem que tem um amor lá na Índia, né? Que é um rapaz que ele se apaixonou quando eles eram adolescentes, e que o pai, acho que do rapaz indiano, encontra os dois num intercurso lá amoroso, eu não sei nem se era sexual, talvez não fosse, só fosse uma coisa amorosa, e que aí os dois se separam e ele volta para lá 40, 50 anos depois também para encontrar esse amor da vida dele. E aí é muito curioso porque ele não sabe nem se o cara está vivo, o cara está casado, e ele tinha medo de que o rapaz tivesse ficado com ódio dele, porque o pai obrigou ele a se separar e implicou uma série de coisas. E aí ele chega lá para encontrar com o cara e ele está casado. E aí a mulher dele diz para ele, não sei se na chegada, ele fala sempre de você. Ele até hoje fala de você. E ela sabia da história deles, né? Então, assim, muito bonito também o filme. Eu acho que as coisas poderiam ser mais fáceis de todo lado, porque se tem consenso, se está bom para as pessoas que estão envoltas, o resto não interessa aos outros, né? Eu não assisti esse filme, até fiquei curioso. Não, acho que eu não assisti, não me lembro. Mas é isso que a gente está falando. É uma história que é recontada e recontada, e a gente vive num país, o Brasil, que mais assassina, tem que falar assim, o brasileiro é o povo que mais assassina pessoas LGBT, pessoas trans no mundo. De 200 países, o Brasil é o que mais mata por ano. Há 14 anos, há 15 anos, é essa a realidade. Então, assim, a gente está falando disso. A gente está falando, sabe, tem que lembrar sempre disso. E o ódio não não é do nada. Ele é construído, o ódio está na internet, o ódio está em pessoas que mal intencionadas na igreja, o ódio está na forma em que até uma notícia colocada, eventualmente, sabe? Tá o tempo todo ali. E a gente tem que ficar lembrando disso e lutando contra isso, assim. Intolerância religiosa, de templos de Umbanda e de Candomblé sendo atacados. E você mesmo, você poderia dizer corajoso, mas acho que sim, você declarou sobre sexualidade há uns 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, né, numa entrevista para... Não, na verdade foi uma entrevista, eu não lembro agora qual acho era foi para a revista Quem? Acho que era a revista Quem, se eu não estiver enganado. Pode ser, foi no começo da novela. E ela me perguntou, eu não vou lembrar agora os detalhes, mas qual é a letra do LGBTQIA+, que te representa? Eu falei, eu achei um pouco limitador eu ser representado por uma letra, assim, nesse sentido. Eu falei, olha, eu já namorei homens, já namorei mulheres, mas assim, eu me considero gay. Mas eu já namorei homens, já namorei mulheres. Aí ficou isso, aí pronto, a manchete foi essa. Mas é isso, assim, porque você acaba limitando o que você é, e às vezes tem gente que se descobre depois de muito tempo, ou nunca vai se descobrir, e fica isso incubado de alguma forma. Eu tive que fazer muita análise para tirar aquela culpa cristã que eu tinha quando eu era crente, até os 17, 18 anos. Então, assim, e não é todo mundo que tem condição de fazer isso. Então, eu acho sempre importante as pessoas poder. Não acho que a pessoa tem que se posicionar sempre nesse sentido, mas eu acho que quando uma pessoa que está em algum holofote e fala isso, olha, tá tudo bem, você é normal, você é legal, você, sabe, tira essa culpa toda. Eu acho importante, assim, quando isso acontece. E eu vejo, por exemplo, às vezes pessoas me mandando, nem sobre a sexualidade, mas às vezes falando, eu moro aqui no interior de não sei aonde, aqui... e você pensa muito como eu, que alívio saber que tem alguém que pensa, sabe? A importância, às vezes, de você dar uma opinião ou mostrar alguma coisa que uma pessoa que está lá no interior, que vive numa outra realidade, vê, gente, então eu não estou louco, eu posso pensar que tudo bem, eu ser contra armar todo mundo, sabe? Eu acho... Sabe, umas coisas básicas de humanismo, assim, que a gente está perdendo.
Então, eu acho importante, às vezes, quem puder se posicionar, falar um pouco sobre isso também. Importante para poder quebrar o tabus. Você que é ator, eu até te perguntaria se, de alguma maneira, você... Não sei se poderia dizer que demorou, falou bastante sobre isso, se havia algum receio em relação, por exemplo, à carreira, porque tem aquela questão dos atores que... Né, Exatamente, você tem aí gerações e gerações de atores que galãs, considerados galãs, ou não, mas sobretudo os galãs, que não podiam abrir jamais a sua sexualidade e passar uma vida infeliz por causa disso, talvez, sabe? De você não poder ser, porque quando você não pode falar quem você é até o fim, tem um limite, tem uma barreira ali das relações, com tudo, assim, com amigos, com família, com a carreira. Então, e tem gerações aí que passaram por isso, que não podiam se posicionar, podiam falar, porque iam perder trabalho, porque, graças a Deus, eu acho que a gente está nesses movimentos progressistas de andar para frente, que a gente falou sobre isso numa pré-entrevista, porque você falou, não lembro agora a pergunta que você fez, você acha que a gente está progredindo? Eu sempre acho que a gente está indo para frente 3 passos, e aí, quando a gente está indo para frente, vem o poder da força contrária de ser, faltando a palavra, vem um conservadorismo exacerbado que puxa para trás. Então, é isso. A gente vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Então, está tudo certo, mas que é uma luta, Tem um ditado que fala assim, depois que você aperta a pasta do tubo, não tem mais como voltar a pasta para dentro do tubo, né? É verdade, para tudo, exatamente. Uma palavra solta é uma palavra que foi, é uma flecha que foi, não volta, não é um bumerangue, né? Então, e é isso também, a gente vive num momento também de internet, né? Que tudo volta, aquilo que você pensa, por exemplo, Twitter era muito isso, né? É muito isso. Você falou uma coisa 20 anos atrás, 15 anos atrás, você já mudou de opinião, e aí aparece lá, olha aqui o que você falou em 1712, quer dizer, é um mundo que a gente vive, né? E tem uma coisa louca também em relação também a essa questão, não só dos atores, né? Aqui a Wendy falando, maravilhoso, Charles. Pois é. Eu acho que é importante mesmo as pessoas se posicionarem quando elas estão prontas e desejosas né? Porque é uma visibilidade que dá às outras pessoas que às vezes estão sendo muito pressionadas nas suas famílias, nos seus lugares. O Aleph Passarim, que a Maíra conhece bem, que ela é de Brejão, no Pernambuco, que eu amo, a história dele é de um período muito sofrido, né? De ser apontado na cidade e de sofrimento. E aí ele tem uma trajetória tão interessante que ele, como ele já contou aqui, ele primeiro contou para mim no privado, depois ele quis contar aqui, né? Que ele quase ficou um tempo se mostrando como drag, porque era um espaço onde ele podia exercer esse lugar de uma outra sexualidade, de um outro afeto. E aí, quando ele foi cantando e foi encontrando esses outros espaços, a drag caiu, né? Você vê como é que são as coisas, como é que... Olha só, né? Para o ser humano é incrível, né? Olha a quantidade de sexualidades, de possibilidades, de universo que a gente entendeu? Por isso que é difícil... Qual letra definir? É difícil, assim. Não, letra é de lascar. Imagina, você pode ser o que você quiser, eu tenho esse desejo desde pequeno, assim, não é uma coisa que eu aprendi, vou ter tesão em homem, vou ter tesão em mulher, não é assim, você não decide, sabe, você não escolhe, assim, simplesmente e tudo bem, tudo certo, e é importante, eu acho, às vezes, falar por isso, assim, por que a extrema-direita odeia tanto os artistas, por que a gente teve esse tempo todo tanto de combate, porque a gente tem isso aqui, Então, as pessoas estão aqui querendo ouvir o que a gente fala, tem um holofote ali, e isso é muito perigoso. É muito perigoso você falar o que você pensa, é muito perigoso, né, você falar de cultura. A cultura, ela vem para questionar, ela vem para perguntar, para levantar, não levantar respostas, mas levantar perguntas, questões, né, diferente do que eles querem que as pessoas só obedeçam. E na cultura, a gente quer que as pessoas questionem, né? E isso é muito perigoso.
Deixa eu só Posso passar até só dar rapidamente uma. aqui. Ah, desculpa, Só um desculpa. instantinho, Rafa, só um instantinho, rapidamente aqui, passar pelo Instagram, porque as mensagens do Instagram não vão para o YouTube, mas o pessoal que mandou algumas mensagens, Eliane Darducci, Anitta Pessoa, Telmo, nosso querido Telmo Fernandes também está por aqui. Olha, Telmo, queridão, está sempre Telmo, querido, arrasando em Vitória. E a gente fez junto. Maravilhoso. Pois é. Fizemos juntos, eu ainda estou aqui também. Pois é, ainda estou aqui. Maíra, que ela está fazendo coraçãozinho ali também, porque, inclusive, ela já fez um outro programa que o Telmo estava, que acho que foi um aniversário Fuzuê. Passou também por aqui Franciele Manica, o Walter Goldfab, Rafael Causta, Valde Pinto, Elaine, Marcele, enfim, mais uma galera grande que está lá pelo Instagram, que eu não consigo ler todo mundo. Mas, se vocês quiserem ir para o YouTube, fica mais fácil, vocês mandarem mensagem lá, a gente lê tudo. E só... Perdão, Rafa, você ia comentar alguma coisa? Ah, sim, é porque essa história da peça do Charles, né, e tudo isso que a gente estava conversando me fez lembrar que esse ano, né, a gente tá com os holofotes bem fortes aí no cinema brasileiro, e vai sair um filme, eu não lembro a data exatamente agora, mas se chama O Melhor Amigo, do Alain de Botton, que fez Pacarrete, né? Maravilhoso. E esse filme é um filme que se passa na década de 80 e 90, e eu acho ele maravilhoso porque é um filme que vai falar sobre um rapaz que reencontra um grande amor também, numa viagem de férias e tal, e é um musical, e quando que a gente fala de filme brasileiro musical, e aí é um filme super solar, assim, também. Que legal. Com a Cláudia Ohana, enfim, tem até a Gretchen tá lá também, então acho que é um filme que vale a pena ficar de olho aí, porque ele vai ser uma quebra de paradigma, assim. Eu acho que estreia já por agora, esse mês ou próximo. Está bem próximo de estrear, eu estou vendo vários vídeos fazendo a divulgação, eu também estou muito ansiosa para assistir. Acho que já estreia. Eu só queria voltar a um ponto dessa questão ainda da sexualidade, envolvendo atores, etc, ou não, mas que você viu alguns atores, fica uma coisa desse olhar indiscreto que não é só da janela, por isso que eu falei que não é só da janela, que às vezes ficavam uns atores que eventualmente devem ter sido vistos com um outro rapaz e tal, e aí ficavam uma coisa obsessiva nas redes, nas revistas, ele é bissexual, ele não é, ele é gay, o Rodrigo Simas, o Marcos Pigossi, que ele se sentia compelido a mentir, né, quando ia em programas como o Faustão, para esconder a sexualidade, com medo de perder papéis. Né? O Billy Zane, que é aquele que fazia o antagonista do Titanic, e que depois fez o Fantasma, quando ele se declarou gay ou bissexual, acabou a carreira dele. Né? Felizmente, a gente andou muito nisso. Muito. Mas, Ale, eu vou pontuar só uma coisa. Nisso também tem, a gente tem que sempre lembrar os lados, né? Tem também, sendo mais moderno, clickbait, que é essa coisa de bota uma manchete assim, que chama atenção, a pessoa vai lá clicar para ver o que é, porque são coisas que vendem, né? São fofoquinhas que vendem, fofoquinhas que fazem a vida do outro. É isso, sabe? Mas essa obsessão com a vida do outro, em especial com a sexualidade, é complicado, né? Oi? Mas essa dedicação, digamos assim, à vida íntima do outro, mesmo para quem faz e para quem clica, é que é complicado, porque vira uma obsessão que às vezes a pessoa não se dá conta que está interferindo mesmo na paz, no sossego, até na carreira profissional do outro, que você imagina, a pessoa de repente não assumia, como o Marcos Pigossi disse que não assumia nenhuma relação, com medo do que podia acontecer com a carreira dele, que já fazendo tipos machões, motorista de caminhão, que se ele declarasse alguma coisa, de repente ele ia perder esse tipo de papel, né? Uma coisa a gente está brincando aqui, falando, a gente voyeur, gosta de ver, outra coisa é você ler e mandar para o outro e não sei o quê. Isso é isso que movimenta a internet, né? É você mandar quantas pessoas enviaram, quantas curtidas teve. Vira isso, assim, a gente está virando muito isso. Eu acho muito triste, assim, virar isso. Né? E a gente sabe, são essas coisas que dão mais curtidas, que dão mais movimento, como mentiras também, né, que a gente vê. E você posta, por exemplo, eu posto
coisa da peça, foto da peça, vídeo da peça, aí você bota, sei lá, uma outra coisa qualquer, tem um monte de curtida. É assim, né? É o que, É verdade. o algoritmo entrega, né? A gente, aliás, aqui fica muito conhecido, inclusive, com os nossos amigos, que já vi outros atores reclamando disso também, que o cara posta gato, cachorro, 300 curtidas. Aí você bota lá no seu espetáculo, da sua peça, no nosso programa, 5 curtidas, 10 curtidas e tal. Gente, vamos colaborar, não custa nada, é de graça, né? Só uma curtida, um comentário, vai lá, clica. 0800 falar nisso, cliquem aqui no Programa Fuzue, se inscrevam no Programa Fuzue. Se você não está inscrito, se inscrevam aqui, está assistindo agora, ao vivo ou no gravado. Curta o Programa Fuzue, comente, que é sempre bom, se inscreva no canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram, que é instagram.com/. Eu estou com um grupo de estudo na cabeça. instagram.com/Programa Fuzue e também no YouTube, que é youtube.com/Programa Fuzue. Sigam também ali a nossa querida Maíra Clara, que está no Instagram como Cantora Maíra Clara, e que vai estar aqui na quinta-feira. O nosso querido Charles Fricks está no Instagram como Charles Fricks, Fricks, e, logicamente, o nosso querido Rafael Arinelli, com o seu Rafael Arinelli, e principalmente o Cinemação, ou Cinemacão, como é nos tipos de internet. A gente não está terminando ainda, a gente ainda vai ouvir Maíra Clara, mas antes tem que passar para o Rafael Arinelli, porque a gente não pode deixar de explorar alguém que é de cinema, para fazer um overview do que ele quiser falar, e depois dar dicas. Eu vou pedir todo mundo para dar dica de um filme, de preferência que esteja aí nos streams ou não, mas para as pessoas procurarem, porque é tão bom. A gente hoje, meus amigos, ver Netflix é um inferno. Você fica brigando com aquelas sinopses horrorosas, você passa 1 hora olhando aquela sinopse, se você estiver com alguém, vai brigar com a sua namorada, com o seu namorado, não, eu quero ver isso, não, eu quero ver isso, não, vamos passar, então vamos procurar outra coisa. Aí passa 1h30 depois você está nervoso, acabado, irritado, não escolheu filme nenhum, não viu filme nenhum e vai dormir de calça jeans. Para evitar que isso aconteça, nós vamos dar dicas de filmes para vocês. E eu começo logo com ele também, Rafael. Se você quiser falar de alguma coisa antes de Oscar ou de alguma outra coisa aí de filme, fique à vontade também, porque a gente acabou falando tanto de Fernanda Torres, mas pegue o time aí que você quiser. Certo, eu vou pegar o time do que a gente estava falando, porque enquanto a gente estava falando sobre essa questão de representatividade e tudo mais, eu lembrei que há alguns anos eu entrevistei a Júlia Catarini, que foi a primeira diretora trans, né, a colocar um filme em circuito comercial, e a gente fez uma entrevista com ela para o Cinemação, e também entrevistamos a Graciela Guarani, que é diretora indígena, e também falando um pouco sobre a produção do cinema. E a ideia dessas entrevistas foi justamente conversar um pouco sobre o percurso delas, né, dentro do cinema e tudo mais. E agora eu estou fazendo um estudo bem forte dentro do cinema negro também, para entender um pouco desse movimento. E uma das pessoas com quem eu conversei foi a Adélia Sampaio, que é uma rainha e que mora aí no Rio e que foi a primeira mulher negra, né, a fazer um longa-metragem no Brasil. E ela ainda está viva, com 80 e poucos anos, e eu acho que esse é um bom indicativo, porque a gente às vezes não olha muito, né, para essas pessoas que estão por trás das câmeras, né? Eu tenho conversado com muitos produtores e diretores e tal agora, e até quando a gente entra, por exemplo, no caso do cinema negro, muitas pessoas acham que o cinema negro é você pegar um personagem negro e colocar ele como protagonista de uma novela ou no teatro e tal, e é isso, ele está representado ali. E é muito importante quando a gente tem essa representatividade por trás das câmeras, porque vai naquilo que o Charles estava falando, né, do olhar. Quando a gente falou sobre a questão do filme da Vitória, onde a personagem principal, né, é uma mulher negra, e por mais que ela tenha passado por tudo o que ela passou e tenha tido a identidade dela guardada ali, né, por questões de segurança e tudo mais, e agora até a Fernanda, eu acho super válido a gente ter esse tipo de discussão, e acho válido também a gente ver que existe esse olhar, e existe essa discussão e as reclamações. Eu acho que isso é super pertinente para o tempo que a gente está vivendo, porque afinal de contas, eu até falei isso já por ali, eu falei, quem não quer ser interpretado por Fernanda Montenegro? Eu gostaria. Se ela quiser fazer um homem branco, classe média, cis,
Ela pode fazer, está autorizada. Mas é porque ela é a Até nossa porque, grande pô, rainha, né, a hoje, Fernanda né? interpreta tudo, rapaz, é impressionante. Eu, Tudo. eu lembro uma vez que eu era jovem, não era garota ainda, mas ela fazia um personagem, não sei, Riacho das Pedras, Secreto da Pedra, alguma coisa assim, que ela com a mão, eu fiquei com medo da personagem. Só aparecia a mão dela, mas eu fiquei com medo. A mulher que tem a close na mão, mas a mulher com a mão, olha, meus amigos, não é fácil, não. Pois é. E é interessante porque quando eu fiz essa entrevista, né, principalmente com a Júlia Catarini, ela contou, ela relatou para a gente no podcast que uma das grandes dificuldades é justamente o dia a dia, né, e você se sentir representado ali, né, o seu corpo ser representado onde ela está vendo. Então ela falou que, por exemplo, uma das coisas que aconteciam com ela foi que ela frequentava uma padaria todos os dias para tomar café da manhã, e aí um determinado dia, ela como uma mulher trans estava lá, e aí chegou uma pessoa, parou na frente dela e falou assim, você não devia tomar café da manhã aqui. Ela falou, mas por que não? Sempre tomei. Ela falou assim, não, você não devia existir. E ela falou isso para mim, ela falou assim, como é que uma pessoa se sente no direito de chegar para outra e falar que você não deveria existir por conta do que eu sou, né? E isso para mim foi tão impactante assim, e assim, eu acho super válido a gente discutir isso sempre que é possível, porque como o Charles estava falando também, a cultura chega para quebrar com isso, né? Ela está aí para representar esses corpos e as vozes, e é por isso que é importante a gente ter diretora negra, a gente ter fotógrafos trans, e enfim, tem que ocupar esses espaços. E só mais uma coisa, na entrevista que eu fiz com diversidade faz bem, né? A faz muito diversidade bem, faz bem. A faz diversidade faz bem. muito bem. Não é a exclusão. Eu acho que, às vezes, o que tem ficado chato de certos movimentos, às vezes, certos grupos, às vezes, é uma forçação de exclusividade de determinadas questões. Eu acho que a diversidade é importante. Eu entendo a emergência, né, nesse momento que a gente vive, e que tem que ocupar espaços e tudo mais, mas a diversidade faz parte. Então, é bom que tenha de tudo, né? É que nem música, Sim. não pode só ter música sertaneja, funk e pagode, tem que ter de tudo, porque cada um faz o que está afim, ouve o que está afim, fica todo mundo feliz. Olha só. A Sabrina Fidalgo, que é uma diretora, ela me deu uma frase que foi a seguinte, ela falou assim, que o racismo ele é tão estrutural, ele é tão forte, ele é tão intrínseco na nossa sociedade, que quando a gente pede para termos mais diretores negros e tudo mais, parece que esses diretores só podem fazer filme com personagens negros. E daí ela falou, e não, a ideia é justamente você ter um diretor negro para falar sobre o que ele quiser, sobre quem ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Olha só, a gente está atrasado aqui já no nosso repertório de hoje, embora a gente não tenha um horário fixo, mas já estamos um pouco atrasados. Vou pedir para a Maíra Clara cantar para a gente aquela música que não é do seu repertório oficial, Maíra. Depois eu vou pedir a dica de filme do Rafael Arinelli, do Charles Frick, e sua, mas um pouco de música vingativa é leve, que a gente ficou tão sério. Nossa, ficou sério aqui. Pedi um pouco de bagunça com a Maíra Clara, com o seu Vingativa Louca. Vamos que vamos. Apesar que eu tô amando ouvir vocês, assim, tá sendo muito bom. Muito bom ouvir homens cis brancos falando sobre assuntos que todo mundo deveria estar falando também. Então, que bom. Hoje eu tô até mais quietinha, né, Aleda? A gente também está amando ouvir você. A gente também está amando ouvir você. Que feliz, muito verdade. Grata. Mas a Maíra falou que a última vez que ela veio aqui foi um programa, assim, era um programa de aniversário, mais louco, mais para cima, mas a gente sempre toca em temas sociais, políticos, etc. É importante. Eu gosto, por isso que é fuzuê, para a gente poder falar das coisas mais loucas possíveis, e aí agrega aqui, captura a pessoa para falar de outra, a pessoa e a audiência também, escutar essas coisas que eu acho que são importantes. Porque se você começa só com isso, de repente as pessoas não ficam. Mas quando elas já estão lá, elas acabam escutando, já foram, né, emaranhadas ali, mas o programa ficou sério. Mas então vamos chamar a Maíra Clara para falar de outras coisas. A gente não deu tempo nem de falar do Bananinha, que vai ser
vai ficar lá nos Estados Unidos sem ganhar os jetões vamos falar de coisa boa, falar de desgraça, não. Mas eu acho isso bom. Eu acho isso ótimo, que ele vai para fora do Brasil, melhor do que isso, só se ele fosse preso aqui. Aí seria melhor. Eu estou esperando ele e o clã todo ser preso. Ele, o senador, o irmão, o pai. Breve. Estamos esperando. Esses dias eu estava doente, todo doente, né? Ontem tinha uma barulheira aqui perto, uma gritaria, uma certa hora, que eu disse, meu Deus, o que houve? Bolsonaro foi preso. Deve ter uma convulsão. Não foi ainda dessa vez. Então vamos ver esse outro vingativo aí. Vamos. E aí eu estava, enfim, vindo para a história do Vingativa, foi um pedido que o Ale me fez, que no programa último que eu fiz com eles aqui, me pediram assim, canta aquela canção do Por Isso Eu Sou Vingativa. E aí eu, eita, tá bom. Aí ele, traz essa de novo. Tá, trago, que não faz parte do álbum e tal, mas tá nessa energia, né, do Vingativa. Então vou trazer para vocês, mas antes eu queria só deixar, não sei se vocês sabem, talvez o Rafael saiba, que existe uma série, né, brasileira que se chama Por Isso Eu Sou Vingativa. Eu não sabia, eu fiz uma pesquisa rapidinho e aí descobri que é uma série de 2014, tem até Camila Morgado, que está no elenco, enfim, não sei se vocês conhecem. Fiquei curiosa, não conheço ainda, só fiquei sabendo que existe essa série, eu fiquei muito curiosa. Mas é isso, vamos lá, vamos para a canção. Vou cantar só um trechinho dela, que a canção da Rita Lee, Vingativa, né, foi das Frenéticas. E ela diz assim: você fez de mim uma hipócrita, você fez de mim uma cínica, você fez de mim uma mulher sem lar, uma malvada. Você fez de mim uma hipócrita, você fez de mim uma cínica, você fez de mim uma mulher sem lar, uma malvada. Por isso eu sou vingativa, vingativa. Vingativa, por isso eu sou vingativa e tenho até asco de você. Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Por isso eu sou vingativa e tenho até asco de você. Adoro o deboche dessa música. E a Maíra tem essa coisa, ela devia ser atriz também, porque ela canta com uma dramaticidade sempre, né, incorporando a alma ali da música, né, Maíra? Eu na verdade, sou intérprete de canções, né? Então, digamos que eu seja um pouco cantriz. E eu tenho um curso técnico em teatro também, né? Não sou atriz profissional e tal, mas eu tenho um curso técnico em teatro, eu gosto muito de atuação, enfim, é uma área que eu não me envolvi tanto ainda, mas tenho muita vontade. Já fiz um curta, já fiz musicais infantis, já tive uma experiência com teatro, mas não estou tão envolvida assim, mas gostaria, é uma área que me interessa muito. Mas na música, eu sempre digo que eu sou intérprete de canções, né? Eu sou cantora e intérprete de canções, então sempre estou interpretando aquilo que eu estou cantando. Muito bem, uma rodada rápida. O Wendy aqui disse, não vai dar o tempo hoje, Wendy, eu vou convocar o Rafa para vir aqui no programa em abril, se ele quiser vir de novo, será um prazer para nós, porque a Wendy colocou aqui, ó, pede para o Rafa falar do curta que ele fez, que foi premiado no exterior, tem a ver com o tema, mas nós estamos muito atrasados já, as pessoas vão me matar aqui, inclusive a minha audiência, que depois fica, o programa bateu 2 horas. Fala o nome do curta. Dragged Holidays, é isso? É isso, Dragged Holidays, está no YouTube. Pronto. E eu convoco já o Rafa, queridão, para vir aqui num programa de abril, aliás, breve receberemos aqui a atriz Ítala Nandi também, que vai estar estreando espetáculo novo lá no Poeira, e tem mais gente chegando por aí. Vocês fiquem atentos aos nossos Instagrams e YouTubes da vida. Vamos passar aqui, já vão pedir a dica de filme antes, rapidamente. Se vocês tivessem que dar uma espiada na vida de algum famoso, assim, uma espiada longa de 1 hora, a vida de que famoso vocês gostariam de dar uma espiada? Começa com você mesmo, Rafael Arinelli, que é o homem do binóculo. Ale, eu gostaria de espiar uma parte, 1 hora você falou, né? Eu gostaria de ver
a coxia ali da peça do Charles e os bastidores do show da Maíra. Eu gostaria realmente de ver o pessoal se preparando para isso, porque essa é uma experiência que eu não tenho a menor ideia de como é que é isso lá, conheço na teoria, então eu gostaria muito de ficar 1 hora ali só olhando eles passando texto, se preparando, suando, correndo para o banheiro, ter que entrar na peça tranquilo lá, né? Eu ficaria assim, 1 horinha ali. Muito bom. Tá certo. Quem sabe seja possível. Né? Que você tem em São Paulo, se estivesse no Rio, já ficava até fácil você combinar aqui no show do BN10, na peça do Charles. Eu já te chamar para tu. Vem acompanhar como é a correria. Chegar super cedo para montar tudo, luz, o som, o cenário, e passar. A parte que a gente está no palco é a cerejinha do bolo. Mas é o gostoso. Charles, se você fosse observar um famoso, uma famosa, aí 24 horas, eu botei 1 hora, ficou fácil. 24 horas ali de observação de espiada, que seria, hein? Não me vê nenhum famoso assim que eu tenho curiosidade para ficar 1 hora olhando, juro para você, não me veio, mas assim, só para falar para o Rafael rapidinho, se você pudesse ficar na nossa coxia, ser curioso, porque a nossa coxia é muito corrida, porque todo mundo faz todos os personagens, então a gente fica trocando de roupa muito na coxia, andando de um lado para o outro, é meio animado ali atrás, sabe? Mas do famoso, cara, para mim, eu preferia assistir alguém desconhecido, assim, sabe? Eu prefiro do que o famoso. Não me veio agora nenhum. Se a pessoa conhecida, ninguém. Não, só o famoso que me desconcerta, assim, Chico Buarque. Porque eu já fui peça da Silvinha, eu já trabalhei com a Silvinha, uma querida, que já fizemos peça junto, mas, cara, junto com o Chico Buarque, eu não consigo fingir naturalidade. É o cara assim, que eu queria ficar olhando assim, paradinho, só olhando, ele compondo, sei lá, 1 hora dele compondo. Sim. Eu acho que seria Chico Buarque. Chico Buarque, a gente é bem servido de Chico, Caetanos e outros da vida, né? Maíra Clara, quem é o seu famoso ou famoso que você gostaria de dar essa espiada prolongada? Assim? Olha, eu gostaria de dar uma espiada prolongada nessa parte dos bastidores também da Maria Bethânia e da Mônica Salmazo. São cantoras muito referência para mim. Eu gostaria de espiá-las, saber um pouquinho. Vocês estão muito comportados, o Rafael também. Não, quero ver os bastidores. Vocês estão revelando muito pouco, hein? Está muito. Não, isso está tão pouco. Maíra, claro, esperava mais de você com sua música vingativa. Eu sou quietinha, rapaz. Aqui no palco é que as coisas se transformam. Você viu a bronca que a Maria Bethânia deu aí nos músicos ou no pessoal de som? Se você viu, você ia estar lá e ia receber, ia estar junto dessa bronca aí. Eu já estive no show dela no Canecão, que ela parou o show 2 vezes. Estava lá cantando, negue seu amor, seu carinho. Para tudo. Senhores, não foi isso que nós combinamos. Vamos do início outra vez. Negue o seu amor, seu carinho. Parou. É por isso que eu gosto de músicos de botequim. A gente não ensaia nada e dá certo. Aqui nós ensaiamos 2 meses para isso. É insuportável. Então, meus amigos, vamos começar a encerrar o nosso Fuzuê de hoje, tramando o quê? Rafael Arinelli, deixa aí, se você quiser, então, os links aí, ou chama o pessoal para assistir o Cinemação, mas antes da sua dica de filme. Maravilha, eu trouxe 2 dicas rapidinhas, são bem rápidas mesmo. A primeira, gostaria de convidar as pessoas para assistirem Terra em Transe, um filme de 1967, Glauber Rocha, um filme que está no Globoplay, tem no YouTube também, então não tem desculpa para dizer, nossa, não acho e tal, é muito fácil de achar. E Terra em Transe é um filme que é um filme muito atual, é até assustador como ele é atual, assim. E é um filme que vai questionar formas de poder, vai questionar o próprio capitalismo, e é um filme difícil também, tá, de ser digerido, assim. Ele tem uma
uma coisa lírica ali e tal, que é bem difícil, o texto é difícil e tal, mas eu acho que para quem gosta de cinema e gosta de se debruçar, e que agora a gente está falando todo de cinema brasileiro, né? Então é legal fazer esse resgate de um filme tão maravilhoso como Terra em Transe. E aí, para quem não quiser ir para um filme antigo, não gosta e tudo mais, Netflix tem um documentário muito legal lá que se chama As Crianças Perdidas. É um documentário que conta a história de 3 crianças que estavam viajando com a mãe na Amazônia da parte colombiana. O avião caiu e essas crianças se perderam e a mãe faleceu na queda. E aí 3 crianças ficam perdidas na Mata Atlântica e o documentário vai contar a história do resgate delas, né? Todo o corpo de bombeiro, exército, e aí tem uma coisa muito bonita que são crianças indígenas e elas usam toda a inteligência delas, tudo que elas aprenderam, né, da ancestralidade e tudo mais, para elas conseguirem sobreviver nessa mata fechada. E aí alguns indígenas ali daquela região também prestam um trabalho voluntário, e aí mostra toda essa construção, né, de respeito deles com a natureza e tudo mais, para se chegar até essas crianças e tentar resgatar elas ainda com vida. Então, é um documentário muito bonito, assim, e que deixa você vidrado na tela para ver que fim vai dar esse negócio aí. Então, vale a pena, um na Netflix e um no Globoplay ou no YouTube. Ele falou que era para quem não queria coisa pesada lá e densa do Deus e o Diabo na Terra. Só foi isso o primeiro? Não, eu sei que era Glauber. Terra em Transe. Aí ele trouxe Terra em Transe, pois é. E aí ele veio com esse outro, o cinéfilo pesadão aí, o Rafa Arinelli, está convocado. Aí depois, quando a gente acabar aqui, a gente combina que se topar voltar aqui em abril para falar do Dragon Holidays e companhia. Maíra Clara, qual é a sua dica de filme para o pessoal aí? Eu vou aproveitar que o Rafa deu 2 dicas, vou dar 2 também. Tá bem. Uma é um documentário chamado Marias, que foi dirigido eu estou com uma colinha aqui para eu lembrar, pela Ludmila Cury. Eu não faço a menor ideia de onde está passando agora, porque eu assisti no cinema já faz um tempinho, mas vale muito a pena quem quiser, dar uma pesquisada no Google aí, documentário Marias, da Ludmila Cury. E também o filme que eu assisti também recentemente no cinema, chamado Casa Branca, do Luciano Vidigal. Isso, Luciano Vidigal, que também é um filmaço, mais um filme para a gente se orgulhar do nosso cinema brasileiro. Não vou dar spoiler, não. Procurem saber. Casa Branca, Casa com K, tá? Casa com K, Casa Branca, Luciano Vidigal. Estava recentemente nos cinemas. Enfim, não sei se ainda está em São Paulo ou Rio, mas vale a pena também procurar depois. Então, esse documentário Marias é excepcional, excelente, assistam. E também esse longa do Casa Branca do Luciano. Vale muito a pena. É isso. Muito bem, Maíra. Olha, o pessoal tá todos filme cabeça, papo cabeça, aqui não tem brincadeira, não. Alto nível, meus amigos. Charles Fricks, sua dica de filme para a gente ir. Não, eu nem sabia que tinha que dar dica de filme, mas assim, ouvindo vocês, fiquei super inspirado. Casa Branca é lindo, é um filme que fala de amizade, né, numa comunidade, sabe? Fala de amor, de amizade, é lindo, assim, é lindo. Vale a pena procurar. E quero indicar também o cinema Malu, que é outro cinema brasileiro. Malu, maravilhoso, está em alguns cinemas, aqui no Rio, pelo menos, ainda tem um horário, mas eu acho que talvez já tenha saído, talvez já esteja em plataforma. São Bernardo, filmes lindos brasileiros, que alguns eu já tinha visto, outros eu revi, o Pichote, sabe? Vale muito a pena fazer uma maratona de filmes brasileiros lindos aí. Eles não usam black tie, e aí por aí vai. Por aí vai. Então tá a dica aí do Charles. Vou pedir para a Maíra pensar já aqui numa saideira para a gente e dizer que eu vou indicar, já que está tão papo cabeça assim, eu vou indicar um filme documentário também, Promessas de um Mundo Novo, que já deve ter uns 20 anos, que é de um grupo de crianças palestinas e um grupo de crianças israelenses, que o documentarista, que é palestino, Não, ele não é palestino, esse é o mais interessante. E ele vai conversar com essas crianças sobre os conflitos ali da área, com crianças palestinas, acho que são 5 ou 6 crianças palestinas e umas 5 ou 6 israelenses,
boa parte delas judias também, ou todas. E eu acho muito interessante porque você vai vendo como é que esse conflito está muito enraizado, porque as crianças muito novas, 7, 8 anos, já têm discursos muito violentos, né, sobre o outro e muito arraigados. E o filme é bonito, a peça que você fica emocionado. Tem um garoto palestino que eu sonhei, uma das poucas vezes que eu saí do cinema e sonhei com um personagem do filme que nem é personagem, da vida real. Promessas de um Mundo Novo. Está de graça, tem lá no YouTube 0800, vale muito a pena assistir. O filme já tem 20 anos, mas é super atual. Os conflitos estão lá da mesma forma, infelizmente. Então, meus amigos, a gente vai ouvir Maíra Clara. Lógico, sigam lá Cinema Ação, do nosso querido Rafael Arinelli. Charles, a palavra que resta, sexta, domingo, no Laura Alvim, é isso? A palavra que resta, de sexta a domingo, sexta e sábado, 8 da noite, domingo, 7 da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, só até o dia 30 agora de março. Depois a gente vai fazer 2 semanas em abril em Niterói, imediatamente. Ingressos podem ser pelo Simpla, é isso também ou não? Não, é Imply. Imply. Tá. Mas assim, até ali um pouco difícil não, porque você entra no mapa dos assentos, está tudo branco, parece que está lotado, mas não. Passa o cursor e clica que aparece o mapa para comprar os ingressos. Eita, o pessoal tem que adivinhar lá o esquema. Imply, você já sabe então, também. Então lá já sabe que tem essa manhã. E quinta-feira que vem, dia 27. Quinta-feira que vem, dia 27 de março, 19 horas, no Espaço Cultural BNDES, entrada gratuita, show, Maíra Clara apresenta Música Vingativa Brasileira. O link para você conseguir o seu ingresso, porque lá é 0800, é de graça. Lá é 0800. Você tem que correr atrás, fazer uma reserva. O link está aqui nos nossos comentários do YouTube, tá, gente? Se vocês estão assistindo aí depois, vai lá e percorre aí que tem um link que ela colocou e a gente postou ali. Isso. Tá, eu vou colocar também o link no meu Instagram, na minha bio, porque a partir do dia 21, né, dessa sexta-feira, vai ser possível fazer a reserva do ingresso para poder pegar o ingresso no dia de forma gratuita. Então, vou agora apresentar uma das... Diga, fala, Ale. Não, é isso mesmo. Então tá. Então, vou apresentar uma das canções que vão ser apresentadas, que vai ser apresentada nesse dia do show, e agora em homenagem ao Charles, que gosta tanto do Chico, uma canção do Chico Buarque, que está, né, no álbum, e uma canção muito famosa, chamada Olhos nos Olhos. Ela diz assim: quando você me deixou, meu bem, me disse para eu ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais e nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe a casa é sempre sua, venha. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como o Suparta me vê tão feliz. Ai, que delícia! Essa é a vingança total e absoluta aí nessa música. Chico Buarque, você viu que o Charles mudou até o olhar dele. Começou a cantar Chico Buarque, já mudou. E a gente, então, vai começando a se despedir e agradecer aqui, Rafa Arinelli. Obrigado pela presença hoje aqui com a gente no Fuzuê. Obrigado, Ale, obrigado pelo convite, um prazer conhecer vocês também, né, um papo delicioso, obrigado Maíra, Charles, foi maravilhoso, adorei, obrigado e espero vocês no Cinemação também.
Maravilha, estaremos lá. Hoje o programa foi um pouco maior, eu fiquei com pena no chat, porque ele já disse que estava com problema lá de coluna, ficou 2 horas sentado aqui, o programa é mais curto, mas hoje a gente se empolgou aqui. Obrigado, Charles, pela presença aqui no Fuzuê. Obrigado a você, Ale, pela presença. Obrigado por ter ido lá assistir o espetáculo na semana passada. Um prazer conhecer o Rafael e a Maíra. E estarei lá, Maíra, dia 27. Muito obrigado, um beijo em todos. Espero conhecê-los, conhecer o Rafael pessoalmente também. Maíra, claro, obrigado pela presença aqui no Fuzuê mais uma vez, que a Maíra já está aqui. Olha, o Andy também falou obrigado pelo programa. Adorei o programa de hoje, convidados talentosos e divertidos. Maíra, Clara, delícia te ouvir. Lélia também aqui, boa noite, queridos. Boa noite a todos lá pelo Instagram, sempre tem que abrir outra janela aqui. William Mota, Augusto, Vlad, Rafael Costa, Márcia, Franciele e outros que estiveram aqui, inclusive o nosso querido Telmo Fernandes. Obrigado a todos que estiveram com a gente. E a gente vai se despedir, porque tudo que é bom acaba, meus amigos. Assim também é o Fuzuê. Então vocês se encontrem aí com a gente, sigam a gente, assistam os espetáculos dos nossos queridos. Estaremos de volta em abril. Breve também temos a nossa querida Ítala Nandi e outros aqui. Quarta-feira estamos de volta. Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Vamos embora, desmana. Vamos embora, desmana. Senhores do canto, mas leleo, adeus, mana. Vamos embora, Rabeca, meu cansar, meu pandeiro, minha viola de prata, tamborim, meus companheiros. Adeus, palco, adeus, plateia. Eu vou para o roteiro. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu, obrigado.